Olá família, começando mais um podcast SC Imóveis. Hoje estou aqui com um convidado, Dr. Júlio Bezerra, vai estar falando um pouco sobre o trabalho. Esse cara aí é um cara que já faz parte da nossa família SC já há algum tempo, foi nosso cliente também, vai poder contar um pouco da experiência dele, inclusive falar sobre o nosso direito imobiliário. Seja bem-vindo aí, meu amigo, pode ser, eu te abençoe aí nessa jornada nova e seja bem-vindo à casa. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade ao Kevin e à Bruna e dizer que é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Amém. Então, eu fiquei sabendo agora que tem um novo ramo chegando aí, um novo corretor na cidade. Diz para mim, como é que é entrar nesse ramo novo aí para você? Rapaz, a corretagem ela é uma complementação do direito imobiliário, né? Tem muita gente que julga ao contrário, tem muita gente que acha que o direito imobiliário ele é uma complementação da corretagem. Não, é o contrário. Porque o exercício da corretagem em si, ele é completamente do exercício do direito. Isso, nesse ponto, eu tive a oportunidade de aprender bastante com o Kevin, né? Isso não é porque eu estou na sua frente, mas a realidade é essa, eu tive a oportunidade de aprender bastante, porque a corretagem, você tem que ter feeling. Não é basicamente você aplicar aquilo que está previsto em lei, não. Você tem que ter feeling, você tem que sentir o mercado, você tem que sentir a movimentação, você tem que sentir a relação do cliente. Então, existem diversas condições, né, que vão trazer a modificação do sistema ou da problemática, né, para que a gente, então, tenha uma conclusão direta do que é o direito imobiliário dentro da questão da corretagem. A corretagem em si é fabulosa. É legal, né? Então, você também já é advogado já há alguns anos, né? Você se formou quando? Por que começou na profissão? Eu comecei a advogar em 2003, né? O direito para mim, cara, foi uma coisa que ele veio numa época em que eu queria modificar a minha estrutura de vida, né? Na época, os obstáculos da vida, as transições governamentais, elas faziam a gente ter uma variação muito grande dentro da relação social, né? E naquele momento o direito ele era um grande momento, muito embora eu não achasse que fosse a minha vocação, e acabei me achando ali dentro. Acabei conhecendo um jogo novo, né? Dentro de um mundo novo, né? Então isso assim me puxou para a questão jurídica. Tu começou a advogar pelo fato de que alguma coisa te chamou realmente a atenção, assim, vou advogar, ou tinha algum parente, alguma coisa que trouxe você para o ramo? Não, eu abri caminho, né? Na verdade não tinha ninguém, não tinha nenhum parente no mundo jurídico, e na verdade é até uma história assim, bem curiosa e bem engraçada, né? A relação jurídica, ela vem surgindo das dificuldades, né? Então o que acontece? Em determinado momento da minha vida, eu trabalhava numa empresa chamada Cifrão, tá? Eu era assistente econômico financeiro, né? A Cifrão ele é um fundo de pensão da Casa da Moeda, e nessas idas e vindas de estrutura ali, eu acabei sendo demitido da empresa. E aí fui parar em Brasília, né? Fui parar em Brasília e de repente um primo que me convidou para ir a Brasília, e a ideia dele é que eu administrasse a escola de música que ele tinha. Eu gostava de mexer com música, e isso para mim ia ser muito legal. E ali de repente eu me peguei, cara, num ramo completamente diferente. Esse meu primo, quando eu cheguei, o que ele tinha para mim era um monte de copinho para eu vender como camelô, né? Em Taguatinga, no que eles chamam de Feira dos Importados em Brasília. E eu comecei a prestar atenção que dentro dessa relação de vender copinho, né, aquilo não era para mim, eu não era bom vendedor, mas eu precisava de alguma coisa porque eu precisava sobreviver. Então eu tive a ideia de pegar aqueles copinhos retratos, botar nos saquinhos, ninguém conhecia aquilo em Brasília, e eu pegava, distribuía aquilo ali e falava que na verdade eu participava de um ramo de empresas, e esse ramo de empresas, né, trabalhavam comercializando aquilo ali, e a gente estava fazendo uma experiência, tanto é que a gente tinha alguns camelôs posicionados em posições estratégicas em Brasília, e esses copinhos, na verdade, agora a gente estava trazendo como uma forma de fornecer e abastecer as lojas que trabalhavam com produtos infantis. Então, eu percebi que, naquele momento, né, existia uma boa relação entre o Júlio e a linguagem, né, propriamente dita. E aí, o que acontece? Posteriormente, aquilo ali, começaram a surgir os problemas.
né? Até mesmo na relação do meu primo. Esse primo ele só me botava em furada, cara. A gente confiar em parente é uma coisa de doido. E eu comecei a perceber que dentro das furadas que ele me colocava, as minhas saídas, elas eram sempre dentro de uma modalidade, né, voltada para as relações jurídicas. Eu falei, pô, eu tenho que fazer isso, cara. Eu acho que eu me achei, né? Achei aquilo que eu sei fazer. Então saí de Brasília, voltei ao Rio, e aí ingressei na faculdade de Direito. No meio da faculdade em si, eu já estava advogando de uma maneira mais fervorosa e até mais coerente e concisa do que muito profissional do direito, né? Com uma segurança muito boa. E aí, assim, eu achei ali o meu espaço, achei o meu patamar e comecei a galgar espaços maiores dentro do mundo jurídico, assim como hoje faço com a corretagem, né? Então, assim, a ideia foi sempre ampliar e crescer cada vez mais dentro da tendência de mercado do que era o mundo jurídico e, assim como é hoje, a tendência de mercado da nossa corretagem. E no jurídico você se especializou no imobiliário, se especializou no área criminal, foi o quê? Assim, inicialmente no jurídico, tá? A minha experiência era o direito internacional público e privado, né? Eram as relações que regem os tratados internacionais, as questões também constitucionais como extradição, deportação, expulsão, asilo político, né, cara, essas questões todas, isso no início era o meu grande foco, né? E com o tempo, o direito ele começou a abrir os leques, né, e aí as questões começaram a vir, e eu comecei a trabalhar muito a relação previdenciária, né? Essa relação previdenciária é uma relação boa, a gente está até aí hoje com a revisão da vida toda, que tem alguns parâmetros, né, cara, mas é um bom negócio para quem, na verdade, se aposentou em determinado momento e teve perdas salariais. E aí, assim, dentro desse meio, eu vi o mercado crescer, eu vi o mundo abrir, né? Vi, por exemplo, em 2009, os Estados Unidos quebrar, teoricamente, né? Através da especulação imobiliária, e percebi que o Brasil ele começou a ter um grande avanço dentro da estrutura imobiliária, entre 2009 e 2010, né? E com esse avanço vieram os eventos, vieram ali a Copa do Mundo, vieram as Olimpíadas, entre outros mais. E o mercado imobiliário ele começou a saltar, começou a dar um boom. A gente viu pequenas cidades se tornarem grandes cidades. E aí, nesse mecanismo, né, dentro dessa evolução da construção do próprio ser humano, eu percebi que a gente precisava crescer, né, o escritório precisava crescer. E aí a gente começou a ver a relação imobiliária, do direito imobiliário em si, como um foco para o crescimento dentro da estrutura social que a gente planejava naquele momento. E aí veio a carência. Pô, tá bom, cheguei aqui no direito imobiliário, mas e agora? Né, eu preciso de uma coisa maior que eu não tenho. E aí o que era isso, né, cara? Era a corretagem. Porque você sem saber a corretagem em si, sem você saber como vai funcionar tudo aquilo ali, de nada adianta você ter a lei a teu favor, você ter um baita conhecimento jurídico sobre a estrutura, se você não tem o dia a dia, que é o corpo a corpo, muitas vezes. Para saber como funciona o processo, né? Isso. Então, assim, eu falei até isso anteriormente aqui, que tem alguns advogados que precisam estudar o direito imobiliário, porque a gente encontra muito, né? Uma negociação que o proprietário pede para entrar em contato, conversar com o advogado, e o advogado vem com 1000 critérios que está totalmente fora da casa. E isso eu acho que é importante, assim, eu acho que o que você fez foi o mais certo, assim, de realmente, então vamos especializar nisso para entender melhor realmente como funciona. Porque hoje tu pode bater no peito e falar, não, eu sei como é e sei como funciona, porque tu tem a certificação para dizer, eu também sou corretor. Então isso é muito legal, isso parabéns até, porque não é todo mundo que quer procurar entender e correr atrás para entender realmente como é que funciona o mercado imobiliário. Eu tive ontem aqui com o delegado do CRES ontem esteve aqui, e a gente até conversou um pouco sobre essa questão, né? Que ele falou que tem encontrado alguns advogados do qual tem queimado até algumas negociações dele, que eu falei que você iria vir e tal, para esses podcasts. E aí ele falou, cara, isso é muito legal, saber que tem um advogado realmente especializado sobre, porque é a carência de todo imobiliário. A carência de todo imobiliário é ter alguém com voz para falar, não, peraí, eu entendo disso, mas entendo disso também.
para dar uma freada aí nesse pessoal que está se exaltando. E, pô, isso é da hora, não é à toa que, além de amigo, é o meu jogar, né? Isso é importante, eu me sinto até honrado, né? Não, que isso aí eu me sinto até honrado, até pela confiança, né, cara? E é o que a gente sempre conversa, né, cara? E eu tenho, assim, você uma grande admiração, né? Por tudo aquilo que eu vejo você fazendo dentro do processo da corretagem, por tudo aquilo que eu acompanho no dia a dia. Agradeço. Né? E pô, eu vejo isso, né, cara? Até brinco muito contigo, é o filho que eu queria ter, né? Mas é porque é justamente essa relação que você tem. Sim. Né? É aquela relação de entender que a corretagem, ela não é uma coisa que vai se estabilizar ou vai se estagnar. Não, a corretagem que era mês passado não é a mesma que é esse mês. É um serviço que explodiu, né? É um serviço que explodiu. Né? E aí você tem que ter a relação do que a gente estava falando inicialmente, o feeling para entender a modificação de mercado, que é o que ocorre o tempo todo. Né? E isso eu vejo muito em você, e aprendi muito contigo nesse sentido. Agradeço. Né? Porque essa modificação do cotidiano da corretagem, cara, só aquele que tem um bom feeling, né, para sentir quando é o momento de mudar e de mexer na estrutura. Assim, é até legal você falar um pouco sobre a gente também, porque o que acontece? A gente se conheceu no improvável, né? Pois é verdade. Eu entrei em contato para fazer uma captação do imóvel, e esse imóvel estava em negociação com o Júlio, na época já. Aí o Alessandro, até o beijão aí se estiver vendo também, o Alessandro entrou em contato comigo e falou, pô, você é correspondente mesmo? Estou desconfiado e tal. Eu falei, não, cara, sou correspondente, sou representante de caixa e tal, consigo trabalhar assim. Ele falou, olha, eu tenho um rapaz que está interessado no imóvel, vou levar ele até aí para conversar contigo. Foi quando você chegou até lá. Isso. E aí, inclusive, anunciou na época, a gente fez até pelo Bradesco, né? Pelo Bradesco. Fizemos pelo Bradesco. E aí que nasceu essa amizade aí. E o mais legal de tudo é que hoje eu tenho 26 anos. Naquela época eu tinha 21. Tinha 21 anos, eu era um moleque tatuado, cara de maluco, e ele confiou em fazer o trabalho comigo. Isso é mais da hora, porque eu sofro esse preconceito, né? De, é muito novo, é um moleque tatuado, filhinho de papai, isso aí, e ninguém conhece realmente meu histórico e meu trabalho. Então, assim, isso foi da hora, porque em momento algum desconfiou do meu trabalho. Foi lá, falou, não, entendeu quem eu era, o que eu fazia, confiou e conseguiu comprar na época, né? Finalizamos o processo. Então, assim, isso é muito legal e, assim, agradecer pela oportunidade que você me deu também de confiar no meu trabalho e não é à toa que está comigo aí até hoje. Isso, cara, assim, é uma coisa que eu acho muito, muito legal, porque, e aí é uma questão já que a gente às vezes traz até para o mundo jurídico, né? No mundo do direito, a gente aprende a observar a tal da neurolinguística, né? A gente vai conhecendo as pessoas de uma certa forma, e eu até diria que o cara conhece o cliente quando é mentiroso, quando o cliente está mentindo. Ele embarca se quiser. Então, o que acontece? No nosso primeiro contato, rapaz, eu vi um cara cheio, um garoto, né, ainda, um jovem, muito jovem, mas cheio de vontade, um lutador. Parecia assim, cara, que fazia aquilo com tanto amor, que parece que nasceu para fazer aquilo ali. Ou então, não tinha como não confiar. Né? Assim, naquele momento ali, eu entregava ali, tudo que eu tenho na tua mão ali, com confiança plena. Porque o amor que eu vi, que você tinha pelo que você estava fazendo, né, fazia com que a gente, na verdade, não era só uma relação de credibilidade ou confiança, né? Eu diria que era mais do que isso, é uma relação muito maior, porque quando você enxerga o cara com aptidão, né? Que é o primeiro passo, é aptidão. O segundo passo é amor, né? E o terceiro passo, em cima de tudo isso, é a vontade de resolver, a vontade de fazer. Você percebe que o cara, ele tem tudo para crescer e explodir na vida. Sim. Então, naquele momento, eu vi um garoto que eu falei assim, cara, eu ainda vou ver esse cara decolar. Eu vou ver esse cara grande pra caramba ainda, eu vou poder dizer um dia para alguém, eu já comprei imóvel com esse cara, ele já me ajudou. Agradeço. Sabe? E assim, eu vejo isso até hoje, vejo teu crescimento, vejo tua evolução. E bato palma, porque para mim você é esse cara que daqui a pouco eu vou poder bater no peito e falar, esse cara já me ajudou, cara. Esse cara já me auxiliou na relação imobiliária, foi meu mentor, foi o cara que me ensinou. E tenho um orgulho danado disso, cara. Eu agradeço muito assim, pela confiança, pelo carinho. E assim, isso é muito legal para mim, é gratificante demais, porque a gente vê que o que a gente fez está dando certo, né? Eu sou um cara que eu sonho mesmo, eu sou sonhador, já falei isso algumas vezes aqui também,
tenho certeza que o pessoal ainda vai ver muita filial da SCC espalhada por aí, porque eu tenho uma imensa vontade de crescer cada vez mais. E assim, às vezes isso pode soar um pouco mal, mas eu sei do meu potencial e sei que eu posso chegar ao lugar que eu quero chegar, sabe? E isso foi da hora porque, assim, um dos primeiros clientes meu que vamos dizer, foi um cliente de potencial, assim, foi você até que botou e falou, não, vai fazer, porque até naquela época até eu trabalhava ainda para minha mãe, né? Eu ainda trabalhava no escritório dela. Então você fechou comigo, fez comigo, resolveu comigo, então foi um dos caras que realmente falou, ó, vou fazer contigo e vamos que vai dar certo. Porque eu tive muitos clientes que eram clientes meus, mas que só fechava a negociação com minha mãe por causa do seu moleque, entendeu? Eu era um garoto. Isso. E isso é muito legal, porque tu realmente acreditou ali e hoje talvez você seja o meu maior incentivador mesmo, porque foi o cara que confiou no meu trabalho e eu falei, pô, não, eu consigo fazer. Se eu atendi um cara que é advogado, o cara é sensacional, o cara me confiou no meu trabalho, pô, quem não vai confiar, entendeu? Mas então eu agradeço muito pela oportunidade. Parênteses interessantes, né, cara, assim, você falou que você trabalhava com a tua mãe naquela época, e uma coisa que eu acho interessante você falar, né, eu conversando com você, eu sentia mais precisão e mais firmeza, né, até mesmo do que com a tua mãe. Então você não precisava da tua mãe para intermediar. Sim. Porque a firmeza que você passava dentro daquilo ali, eu falei, pô, o cara conhece tudo, cara. Então assim, não tem mais a quem recorrer. Esse cara aqui mesmo, não precisa perguntar para ninguém. Eu agradeço muito. E assim, um legal assim para a gente traduzir um pouco a história minha do Júlio. O Júlio, nesse meio tempo, fez algumas negociações comigo. Logo depois ele vendeu um imóvel com um corretor 7, que teve um problema, eu consegui dar um auxílio a ele para poder resolver a situação dele. E viemos a conversar, e as coisas veio fluindo. Foi quando abri meu escritório no edifício Persa, a cobertura. E aí ele meio que veio conversar comigo para entender um pouco mais sobre a corretagem, né? Procurando qual curso fazer e tudo mais. E aí foi quando certificou, pegou o CRES e tudo mais, assim. Então é um cara que já está na minha vida há bastante tempo, é um cara que eu queria trazer aqui, além de ser um ótimo advogado, o qual com certeza vai poder esclarecer qualquer dúvida do direito, então super indico, mas também tem a total confiança para falar qualquer coisa sobre a corretagem. Então eu acho isso muito legal e parabéns pela atitude também. Eu que agradeço, cara. Agradeço muito, agradeço a oportunidade. E, rapaz, assim, estar aqui para mim, cara, é algo fenomenal, a gente poder discutir, conversar sobre isso, né? É um pouco da gente conversar sobre a história da gente inicial, sobre tudo isso começou, e como é gratificante tudo isso, como é gratificante a gente, assim, já são 5 anos, né? 5 anos. 5 anos depois a gente poder conversar de como formou essa relação toda lá no início, e de como, assim, eu hoje, 5 anos depois, né, eu continuo evoluindo esse meu grau de admiração. Porque eu passei a te admirar cada vez mais, né? Cada vez que eu vi o teu crescimento, eu falei assim, porra, eu falei que esse cara ia voar alto, né? E eu passei a ter orgulho, inclusive, da percepção, porque eu não escondo de ninguém, eu sempre digo para todo mundo, cara, assim, porra, precisou de alguém, esse é o cara, né? Ah, mas você não pode resolver para mim? Posso, até posso, mas depois que você passar por ele, vai nele primeiro e depois aí a gente conversa. Assim, o legal é que a gente não fez só um trâmite de corretagem, né? A gente fez um trâmite também que era uma instituição financeira, e eu fiz um trabalho de correspondente. Então, na época da corretagem, a venda nem foi minha na época, né? Eu fiz só a negociação para vocês até mesmo na época para ajudar. Então, eu fiz só a parte do correspondente e fiz a corretagem que foi para ajudar ambos. E assim, eu tenho certeza que eu não... tem alguns corretores que falam, pô, o cara... não cobrou a comissão? Não cobrei, mas eu ganhei um cliente, um amigo que me indicou para várias outras pessoas. Então, assim, fica a dica aí também para os corretores aí que acham que tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro. Às vezes a amizade aí e uma indicação vale mais. Então, eu tenho certeza que eu ganhei vocês para a vida, assim. Até mesmo o Ale de vez em quando manda mensagem, conversa comigo de vez em quando, e ele investe, né? Ele compra imóvel, vende imóvel. Então, de vez em quando ele pergunta se tem uma oportunidade, alguma coisa. Então, assim, eu ganhei não só um cliente, eu ganhei 2, né? Ganhei você e ganhei o Ale. Então, isso para mim já é satisfação total. E uma coisa que eu acho importante, assim, dizer, né?
Isso aí, assim, para o pessoal que gosta de economia, né, dentro da relação da corretagem, porque a corretagem é uma área muito grande, né, cara? Ela não é só uma compra e venda de imóvel, ela envolve mercado financeiro, ela envolve mercado econômico, ela envolve tempo de mercado, índices, né, cara? E essa coisa toda vai acabar mexendo um pouquinho com a economia. E nesse ponto, uma coisa que eu acho bem legal e que eu aprendi, só aprendi com você, tá? Na corretagem, né? A gente tem alguns fenômenos, né, que acontecem dentro da economia, que a gente traça ali aquelas curvas para um lado e para o outro, a gente vai chamar de curva de oferta e curva de demanda, né, cara? Então, aqui no Brasil, a gente tem muito aquela mentalidade, né? Se a procura está muito grande, diminui a oferta, né, para majorar o preço. Se a procura ela está muito pequena, diminui o preço, né, para poder aumentar a procura. Só que isso, na verdade, gera um grande prejuízo no mercado, porque essa oscilação ela gera uma grande desconfiança. E aí, no mercado econômico-financeiro, né, que já é a questão da própria economia mesmo, você tem um fenômeno chamado ceteris paribus, que é o tudo mais constante. Então, você tem que fazer o seguinte, você diminui para ter um cliente, para você ter uma linha reta, e você poder crescer junto dentro dessa linha reta. E isso é uma coisa que você me ensinou, porque o que acontece? O que eu via você fazer? Né? Pô, o cliente virava e falava, essa comissão não paga, eu pago tanto. Mas então aí você dizia para mim, então vamos fazer o seguinte, vamos ganhar na quantidade. Né? Então a gente baixa um pouquinho o preço aqui e trabalha dentro da linha, dentro daquilo que o Cresce determina. Né? Mas a gente trabalha aqui dentro desse valor aqui, baixa um pouquinho aqui para a gente poder continuar mantendo o fluxo econômico. Então, ao mesmo tempo em que a gente ganhava um patamar de venda, né, a gente ganhava também um patamar de clientes. Por isso é que a tua carteira é uma carteira tão preciosa, porque você soube trabalhar essa questão do tudo mais constante, que é a tradução do ceteris paribus, né? É o tudo mais constante. Isso o Kevin praticava, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui do ceteris paribus para ele, economicamente, ele teoricamente deve estar ouvindo a primeira vez, mas sempre praticou. Então é um cara que sempre entendeu pra caramba da relação do que é o processo de economia dentro do processo da corretagem, né? E dentro do próprio mercado financeiro, que é fabuloso isso, né, cara? Isso. Cara, eu sempre falo isso até com os parceiros aí, quando a gente fecha a venda, eu costumo dizer que eu gosto de ganhar, entendeu? Eu prefiro perder um pouco ali, todo mundo ganhar, do que perder o processo, ou perder a negociação, ou perder a venda. Então, se a gente pode reajustar e ganhar, é melhor ganhar alguma coisa do que nada. Então, eu tento sempre agradar ambos, né? Eu costumo prefiro manter o cliente do que perder o cliente. Provavelmente essa negociação que eu ajudei o cara a fechar, provavelmente ele vai comprar alguma coisa depois, ele vai vender alguma coisa depois, então ele vai comprar. Exatamente isso. Então a gente mantém a linha, entendeu? Eu costumo dizer até mesmo da prestação de serviço, quando eu cobro prestação de serviço, que às vezes eu faço mais barato do que a tabela. Mas eu não estou perdendo, não estou cobrando mais barato para bater de frente com a outra imobiliária, com outro parceiro. Eu simplesmente abaixo para poder ganhar no próximo, porque eu sei que ele vai me indicar para o próximo. Pô, o cara trabalha um preço legal, faz um serviço mais completo, vai me indicar. E isso eu acho que funciona até na advocacia, né? Porque se você pode fazer algo que vai ajudar o cliente a resolver o problema, e o cliente lá está cobrando, um outro parceiro, um outro advogado está cobrando um valor maior, você sabe que dá para fazer, portanto, por que não fazer? Né? Vai cobrar para o mesmo preço dele ou cobrir o preço dele? Não precisa. Vamos fazer o melhor para o cliente, para você, que vai ficar bom para todo mundo, ele vai te indicar para o próximo, ele vai ter um próximo problema para te procurar. Exatamente isso, porque é exatamente essa coisa que eu chamei aqui de tudo mais constante, né? Do ceteris paribus, porque você tem que ter o tudo mais constante, não adianta nada você ter uma oscilação o tempo todo na tua vida, porque, cara, uma vida oscilante é uma vida de insegurança. Então, se você oscila o tempo todo na vida, você não consegue fixar parâmetros, né? Eu não digo nem fixações, porque sonhos é uma coisa completamente diferente, mas eu digo fixar parâmetros para uma qualidade de vida, não é? Pelo menos que seja a qualidade suficiente, né? Não chamar da melhor qualidade, mas suficiente. Né? Então, se você não tem um parâmetro, você não tem como descansar nunca na tua vida. Então, uma vida oscilante, né, uma vida cheia de oscilações, eu chamo de uma vida prejudicada. Né? E dentro desse mercado, do mundo da corretagem, né, você não pode ter uma vida de oscilação. Você tem que buscar ter uma vida equilibrada, uma vida que, na verdade, você, se oscilar, tem que ser para mais, né? Nunca para menos. Então, se você busca o tudo mais constante, é o que a gente até falou, você deu o exemplo do mundo jurídico,
né? No mundo jurídico, se a gente buscar o tudo mais constante, né, buscar esse fluxo o tempo todo, a gente consegue uma estabilidade, né? Agora, dentro disso, uma questão que eu acho fabulosa, né, voltando para o mercado econômico, é que a vida jurídica, a gente pode até buscar o tudo mais constante, né, mas a gente vai depender de um terceiro, porque você sempre vai depender da tríplice, né, cara? Você vai ter a relação autor, réu e juiz. Sim. Então você vai ter sempre alguém que você vai depender. Agora, no mundo da corretagem, no mundo imobiliário, não, você tem você. Então você depende de você. Então você faz uma estrutura social modelada todo naquele teu contexto da forma de trabalho. Sim. Então, se você trabalha bem, e fica a dica para os corretores aí, os corretores que estão chegando, e até mesmo aqueles mais antigos, se você trabalha bem, você vai gerar um fluxo eterno. Se você trabalha mal, o próprio mercado vai te cortar, cara. Você não vai sobreviver ao mercado. Exatamente isso. Isso para qualquer ramo, né? Acho que não só para o nosso, mas acho que qualquer ramo de venda, de negociação, tu tem que saber administrar e tentar chegar a um equalizador ali, né? E agora voltando a falar um pouco sobre a gente de novo, né, cara? Há pouco tempo atrás a gente estava com essa ideia do escritório do Rio. Primeira pessoa que eu lembrei na hora, conversando com a Bruna, eu falei, cara, preciso do Júnior, preciso do Júnior comigo. E assim, marcamos a reunião, eu, você, o Paulo Coutinho, meu primo lá também estiver vendo, ó, beijão. E foi aquela ideia que a gente manteve, eu tenho certeza que vai rolar, porque eu quero muito o escritório grande no Rio, e eu sei que ali é o mercado que a gente vai explodir. E o cara que mais me deixou tenso daquela coisa de vamos, foi tu, cara, porque na hora que você chegou para mim e falou, cara, sei teu potencial, tu vir para cá, trabalhando, fazendo o serviço que você faz em Teresópolis, aqui no Rio, não tem para ninguém, porque aqui o mercado é diferente, o pessoal quer botar o dinheiro no bolso e sumir. E a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho de início, meio e fim, né? E tem muitos corretores que não fazem esse início, meio e fim, né? Isso. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai rolar, uma hora vai rolar da gente pegar esse escritório grande lá, e com certeza tu vai estar comigo, independente, vai ser um prazer, seja no jurídico ou na corretagem, a gente vai estar comigo. Vai ser um prazer. E até para explicar aí para o pessoal que está vendo a gente, né, cara, essa diferenciação, quando eu digo que o Kevin em si, ele vai decolar ali no Rio, no mercado do Rio. O que acontece hoje no mercado do Rio com a corretagem? A corretagem do Rio, o corretor, ele tem um bem, né, o imóvel, e aparece o cliente. Ele leva o cliente lá no imóvel, o cliente pega um advogado, o advogado vai e faz o trabalho todo, e aí o corretor só recebe, na verdade, não faz mais nada, não auxilia em mais nada. E uma coisa que eu vi diferenciada assim, no trabalho do Kevin é que o Kevin ele vai participar desde o processo de levar, primeiro da captação, depois de levar o cliente, ele vai participar até a escritura final, ele não vai abandonar o cara, que nem acontece no Rio de Janeiro. No Rio o cara fica isolado, o cara fica perdido, o corretor não diz mais nada para ele, não tem mais nem contato. A gente falou isso até no podcast anterior, porque nessa época eu comecei a ver alguns apartamentos lá para compra. E, cara, tem gente mandando mensagem, respondendo minha mensagem até hoje. Ah, você está interessado ainda no imóvel? Cara, minha mensagem tem quase um ano. Pois é, mas assim, então, tipo assim, o pessoal não quer trabalhar, eles não podem resolver, ou está com muito dinheiro, ou realmente os caras não sabem trabalhar. Mas o Rio é muito bom baú, infelizmente. O Rio é muito praia, sol, né, cara, essa coisa toda. E aí eu acho que isso, às vezes, o cara prefere pegar um dia de praia do que um dia de trabalho, né? Isso não falando mal do carioca, até porque eu sou carioca, né? Mas realmente uma realidade que a gente encara. Na verdade, cara, depois que eu fui ver o mercado da nossa área, assim, em outras localidades, em cidades maiores, eu vi que é tudo assim, cara. A gente tava conversando esses dias com um amigo meu que é de São Paulo, e ele falou, Kevin, aqui, cara, mostrou imóvel, assinou o contrato na hora, botou dinheiro no bolso, nunca mais vê eles. Exatamente. Entendeu? Eu sei que é isso, cara. Não, cara, o corretor aqui em São Paulo, velho, é mais mal falado que qualquer profissional, porque é os caras que só vai lá mostrar imóvel, botou dinheiro no bolso e sumiu. E assim,
a gente sabe, né, até mesmo pelo normativo do CRES mesmo, que te ensina todos os meios, né? Você acompanhar o cliente, intermediar o cliente. O corretor de imóveis nada mais é do que um intermediador. Então, se você não acompanha o processo, tu não está fazendo o teu trabalho. Então, assim, fica a dica também para quem está deixando o imóvel com o corretor, está fazendo uma negociação com uma imobiliária, procura saber realmente da imobiliária, do profissional, procura saber se ele está capacitado a te atender, porque tem muitos profissionais antiprofissionais, né? Sim. Então, procura, antes de qualquer coisa, uma imobiliária que seja competente em te atender, porque senão vai sofrer esse tipo de problema. E esse é o nosso diferencial, né? O nosso diferencial é dar o início, meio e fim. Então, a gente vai acompanhar o processo desde da captação do imóvel, a primeira abertura do imóvel para o cliente fazer a visitação, quanto ao fim do registro e ao recebimento do valor. Então, isso é legal. E eu costumo pelo menos indico, né, aos corretores também, a questão do sinal, não tirar esse valor do sinal da corretagem. Tem muito corretor que faz isso, né? Pegou o sinal e tira o dinheiro da comissão dali e já botou no bolso. Porque esse cara que vai fazer isso, ele vai sumir. Ele vai sumir no meio do processo. Então, o ideal é sempre segurar esse sinalzinho aí, essa comissão do corretor para o final do processo. Exatamente. Né? Até porque é uma coisa que eu acho interessante. Isso aqui aprendendo com a SC, né, cara? Eu digo que eu falei no início, esse foi meu grande mentor e ainda é, né? Porque a gente vê muito, e até na nossa cidade aqui hoje, em Teresópolis, você vê muito corretor vaidoso, né? Ou então pomposo. É aquele que chega cheio de coisas, te oferece mil coisas, e de repente o cara some e te deixa abandonado, largado ali, tu não sabe nem o que está acontecendo, né? E esse é uma mistura do vaidoso com o pomposo. E a gente consegue identificar bem essas figuras aqui na cidade. Né? E ainda tem algumas imobiliárias também que elas parecem completamente perdidas. Você procura por elas e o cara daqui a 3 dias o cara te responde uma coisa que você perguntou sabe, assim, 2, 3 palavras, a resposta era curta, era sim ou não, o cara responde daqui a 3 dias. E uma coisa que eu vi com a SC é o comprometimento. Né? Esse comprometimento da SC, você procurou a SC, ela de imediato ela te dá uma pronta resposta daquilo que você está precisando no momento, né? E se ela não conseguir te dar a melhor das respostas, ela vai correr atrás e vai te trazer a melhor das respostas. Sim. Né? E aí vai passar a te acompanhar dentro daquele fluxo projetado ali, do programa que você quer fazer, ela vai te acompanhar desde o início, né? Ou seja, você está buscando a carta de crédito ainda, não está lutando, a SC vai te auxiliar, vai te dizer como é que você tem que fazer, né? Vai te dar os meios para você buscar, quais são os bancos que você vai ter que ir, as melhores taxas, os melhores índices, como é que está o mercado hoje, o IPCA, a TR, vai te dar tudo isso. Né? Então, assim, a SC ela vai te dar um passo a passo que ela vai te acompanhar desde o início até o fechamento da escritura do imóvel. E não é a escritura do imóvel assinada no cartório, não. Na verdade, é o registro da escritura do imóvel, que eu lembro bem que o Kevin, até isso para mim na ocasião, o Kevin fez. Né? O Kevin me entregou o processo pronto. Sim. Me entregou o imóvel escriturado, registrado. Né? Então, esse é o comprometimento que eu acho muito legal da SC. Porque a SC ela não vai terminar naquele encontro que fez ali, cada um pagou a parte, assinou ali aquela escritura, aquela promessa, né? Na verdade é uma promessa, aquele primeiro ato deu o sinal. A SC ela não vai terminar ali não, a SC ela vai até o final. Eu costumo acompanhar, eu acho que, apesar de eu gostar também, sabe? Porque eu gosto de entregar aquele resultado final ali, porque eu acho que é mais gostoso até mesmo do que tu assinar a escritura. Porque tu assinar a escritura, tu tá vendo o sonho da pessoa sendo realizado. Mas você entregar, finalizar e falar, agora tá tudo certo, entendeu? Muito gostoso. Muito legal. Então, assim, eu falei até isso no podcast anterior, assim, eu já passei por situações, assim, que de abalar mesmo, de chorar, de ver alguns clientes realizando sonhos ali, que eram impossíveis, sabe? Eu já vi, tipo, 4, 5 filhos se juntar para realizar o sonho da mãe, porque a mãe estava doente, poderia perder a mãe em qualquer momento, mas o sonho da mãe era o imóvel, eles se juntaram para dar um imóvel. Já vi uma senhora de 67 anos que foi embora de casa com 12, 13 anos, teve filhos com 15, 16, manteve 5 filhos sozinha, trabalhando de faxineira a vida inteira e realizar o sonho de comprar um imóvel próprio. Então, assim, isso é muito gostoso. Gratificante. Eu costumo falar assim, lógico, todo corretor gosta de trabalhar em imóvel de alto padrão, quem não gosta de botar uma comissão gorda no bolso, né?
Mas eu acho que você trabalhar com imóvel para clientes de baixo, para médio padrão, é mais gostoso de realizar. Sim. E assim, a verdade seja dita, né? A gente vende 80%, 90% de imóvel de média para baixa do que de média para alta, né? Então assim, a gente vai vender 2, 3 imóveis aí, se vender bem, né? De alto padrão de 3 em 3 meses, mas tu vai vender 5, 6 imóveis de médio para baixo numa semana. É verdade. Então assim, pelo menos isso acontece comigo, né? Eu costumo assinar escritura no mês, eu consigo assinar mais ou menos em torno de 15, 16 escrituras no mês. E normalmente são 12, 13 de médio para baixo, de imóveis até 600 mil. Entendeu? Dificilmente é imóvel acima de 600 mil, é imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Sim. Então, aqui em Teresópolis já é difícil imóvel alto padrão, né? Então, normalmente é essa a procura aqui, de imóvel de 160, 180, 200, 250 mil. Mas é muito gostoso tu realizar esses sonhos, mesmo sendo um valor baixo, é muito gostoso. Essa forma gratificante, isso aí é aquele amor que eu te falei, que eu olhei em você no início, e falei assim, pô, esse cara faz com amor. Né? Então, a gente percebe essa forma que você fala, essa coisa da emoção em si, de entregar a realização do sonho de alguém. Né? Isso é amor, cara, isso é amor pelo que se faz. Assim, volto a falar, né? Eu gosto de ganhar na quantidade. Né? Não adianta a gente pegar um imóvel no mês, vender um imóvel de 5 milhões, 6 milhões, e vai só aquilo. O que tu fez nos 31 dias do mês, entendeu? Então eu prefiro ter processo, ter produção, estar trabalhando, estar correndo ali, o pessoal te conhecendo, e tu sabe que essa engrenagem não vai acabar, porque quanto mais gente tu atende, mais pessoas tu tem de indicação. Então eu prefiro trabalhar na quantidade. Sempre gostei de trabalhar na quantidade. Isso é bacana. E ajudar as realizações, né? Você conhece meu trabalho melhor que ninguém, até para falar. Mas assim, eu pego alguns casos que são impossíveis. Eu já peguei processos de passar na mão de 7, 8 corretores, de correspondente, de gerências bancárias, de ninguém conseguir resolver a vida do cara. E eu simplesmente olhar o processo e falar, pô, cara, isso aqui é só fazer uma declaração. Ah, mas eu fui lá em fulano, mas eles falaram que não adianta. Olha, eu faço. Você quer que eu faça? Faz. Então pode fazer. Pegar aquela documentação no dia seguinte e entregar a carta de crédito para ela. Tá aprovado. E isso é muito da hora. Porque aí você vê o olho da pessoa brilhar e falar, porra, o cara é bom. Competência. Entende? Né? Porque é justamente isso. O que acontece? Você não tem que. O cara te traz um problema. Você não tem que corresponder ele com mais um problema. Você tem que trazer uma solução. Sim. Né? E o que acontece muito no mundo da corretagem é justamente isso. Né? O cara aparece com uma problemática e o cara fala, olha, o problema é que eu, na verdade, eu só tenho isso aqui para comprovar renda. Pô, cara, cadê tua declaração? Cadê teu imposto de renda? Ah, eu não faço. Pô, mas não faz por quê? Então, você ensina o cara que ele tem que agir de uma maneira, isso até é uma maneira correta na vida. Se eu ensino o cara a ser leal, para o cara poder conquistar. Com certeza. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque você vai dizer para ele o seguinte, cara, se você for correto com o sistema, né, você vai conseguir ganhar espaço dentro do sistema. Agora, se você tentar burlar o sistema, você vai ser sempre ninguém. Sim. Então não adianta nada tu ter uma alta renda ou alto volume bancário se tu esconde esse volume bancário. Ah, mas eu vou pagar tanto. Vai, mas assim, é pagando tanto que você vai conseguir conquistar na tua vida. Sim. Porque se você não fizer o esforço na tua vida, se você não pagar para construir, não vai chover, né, cara? Não vai chover. Lógico. Entendeu? E isso é uma outra coisa muito legal, porque se a gente for falar de caráter, né? Isso eu vi também, isso em você também, nas nossas primeiras conversas, a primeira coisa que você fazia era analisar o seguinte, como é que é o teu perfil de caráter, né, cara? Como é que é esse cara que eu vou trabalhar? A gente sentia que você, nas perguntas que você fazia quando a gente estava conversando, você me perguntava basicamente isso, né, cara? Mas como é que você trabalha? Como é que você age? Então você queria ver se eu era uma pessoa justa, honesta, correta. Por quê? Porque você também só ia trabalhar se fosse um cara correto. Sim. Né? E isso é o que traz essa confiança toda, né, que a gente falou desde o início, e eu falei para você, pô, esse cara vai longe, cara. Vai longe justamente por isso. Porque a honestidade, né, de que você passava ali, a transparência, o amor, aquilo ali tudo, falei, pô, não tem como esse cara parar de andar.
Cara, assim, eu aprendi muito com um gerente, né? Que você conheceu o Wander, inclusive estiver vendo também, beijão aí. O Wander sempre falou muito para mim, que é uma coisa que eu levo para mim e levei para o meu questionamento ao atendimento, né? Ele fala sempre para mim, Kevin, eu não quero saber se o cara declara 10 mil e ele ganha 50. Eu quero saber se esse cara tem condições de pagar. Esse cara tem condições de pagar? Ele é um cliente bom. Como é que é o mercado dele? O que ele faz? Como é que é o nome dele? O que circula do nome dele? É isso que eu quero saber. Então, assim, eu levo muito isso para mim. Porque a gente tem alguns clientes que o cara tem uma condição boa, consegue pagar aquela parcela, mas por alguns motivos, às vezes uma briga familiar, algo do tipo, não comprova aquela renda, não declara, ou às vezes evita de passar uma movimentação, enfim, em alguns casos é assim. Acontece muito. Então eu prefiro entender qual é a situação do cara. Pô, o cara é bom? É bom. Movimentação, tá legal? Pô, se eu fizer uma declaração para ele, vai conseguir resolver? Então eu vou ajudar, pô. Por que não? Né? Agora tem cliente para mim que vem com a documentação toda pronta, né? Você sabe disso, a gente passou por isso recentemente, a documentação pronta, me entregar e a documentação ser ruim. Pois é. Entendeu? Então tem alguns casos. Então eu prefiro, dependendo dessa situação, mesmo contratando bonitinho e mandar pra gente, se eu sei que vai passar, eu prefiro não fazer. Porque vai me dar dor de cabeça e tive experiência o suficiente para saber disso. Então hoje eu não faço. Eu prefiro às vezes pegar aquele cliente que eu sei que a movimentação dele bancária e o cara é um cara bom, o mercado dele é bom, é um cara guerreiro, que é um cara que se for preciso lavar a calçada, pintar portão para pagar a parcela dele, ele vai fazer, do que fazer para o cara que é o bambambam e sei que vai dar dor de cabeça, entende? Então hoje eu tenho alguns caminhos, né? Eu falei aqui já no podcast, hoje eu trabalho com algumas instituições, né? Eu saí de uma instituição travada, que era exclusiva, que era a Caixa, e fui para um leque maior. Hoje eu continuo operando Caixa, opero na mesa com o Wander, mas eu preferi ter a qualidade de trabalhar com outros bancos. Então, assim, hoje no Itaú, por exemplo, no Itaú eu consigo aprovar crédito com movimentação bancária. Um cara que movimenta bem, já é uma comprovação, movimentação bancária é uma comprovação. Então, que aceita? A Caixa não aceita movimentação bancária. Isso, a Caixa não aceita Prolabore. Já aceitou. Tem gente que até acha que esse dia eu atendi um corretor e falou, não, mas é só fazer um Prolabore. Não, a Caixa já não aceita Prolabore há anos. Então, eu consigo fazer algumas coisas no Itaú que eu não consegui fazer na Caixa. Então, acaba facilitando. Tem o Credblue. O Credblue é um banco filiado do BNDES que consigo, às vezes, financiamento até para o cara que é negativado. Porque tem alguns casos, né, você como jurídico pode falar até melhor que eu, tem alguns casos que pessoas estão negativadas que não é culpa dela. Um banco sujou ela sem poder, ou ele prestou um nome para alguém e alguém cagou o nome dele ficou lá e ele não consegue tirar, enfim. Ele teve alguns problemas durante a vida e o nome dele está agarrado. O BNDES ele consegue fazer uma nova reavaliação de acordo com o teu potencial hoje. Então vamos dizer que há 20 anos atrás você estava quebrado, estava enrolado, mas hoje tu tem uma vida muito tranquila, consegue se estabilizar, mas não consegue pagar aquela dívida que está para trás porque virou uma bola de neve. Então ele vai fazer uma linha de crédito para você, analisando o teu crédito, teu perfil, para fazer uma aprovação de crédito para você. Então hoje eu tenho alguns leques, né, que acaba facilitando, fora outros produtos, né, que você já conheceu. Eu trabalho com seguro, consórcio, com financiamento de veículo. Hoje eu trabalho com a BV também com financiamento de veículo. Então tem alguns caminhos, acaba facilitando essa aprovação. Então hoje vai disso, isso varia do profissional também. O profissional tem que querer aprender, estudar e ter variedade. Porque o cara que quer trabalhar com uma instituição única e viver só daquilo, o cara não... entendeu? Então é aquela piadinha que grandes investidores falam, né? Você tem que viver com pelo menos 3 rendas. Então é mais ou menos isso, você tem que trabalhar com pelo menos 3 instituições. Você tem que ter 3 caminhos ali, porque se um não for, o outro vai, no outro vai, no outro vai. Então num caminho você tem que ir. Se não for nos 3, aí realmente aquele cliente é um cliente muito sujo no mercado e se esquece. Pois é. E hoje em dia a gente ainda tem uma problemática de mercado, né, cara? Quando eu ouvi você falar essas coisas todas, a gente pensa numa problemática de mercado, né? E que é o seguinte, muitas vezes eles chamam de comprometimento de renda. Sim. Né? Muitas vezes o cara, ele tem as contas dele, mas algumas instituições, né, elas entendem que a renda dele está comprometida. Não, se o cara consegue pagar tudo, o cara nunca se torna inadimplente em nada, o cara paga tudo em dia,
Pelo contrário, a renda não está comprometida, o cara tem poder de compra. Sim. Né? E me parece que houve uma inversão de mentalidade em alguns pontos que entendem que esse cara não tem poder de compra. E aí é bacana isso que você estava falando agora, né? Essa relação toda, de trazer esses novos mercados, de abrir esse novo leque. Por quê? Porque você, em algum momento, em alguma instituição, tu vai mostrar que o cara tem poder de compra. Sim. Isso é bacana. Sim. Porque você tira o cara do ostracismo para trazer ele, né, para algum lugar. Então, isso é até legal a gente esclarecer, porque o que acontece? Hoje o sistema Bacen, que é o Banco Central, ele é um sistema ainda um pouco retardatário. Por exemplo, vamos dizer que você se negativou esse mês e pagou a dívida. Vamos dizer que o cartão entrou em atraso, esqueceu de pagar lá. E entrou uma dívida lá no teu cartão de crédito nesse mês. O sistema do Bacen só vai atualizar no próximo dia 26, ou seja, leva um mês para atualizar e dar baixa lá do sistema. Ou seja, durante um mês você fica bloqueado no sistema, porque a atualização dele é de mês em mês. Não é igual o Serasa que você pagou hoje, daqui a 5 dias sai. Então, se chegou aí para o Bacen, a dívida normalmente ela demora um pouco para ir para o Bacen, mas tem algumas instituições que são rata e, por exemplo, surgiu hoje, amanhã ela já joga para o Bacen, vai te travar. E aí, eis as questões. Então, acaba te travando por um prejuízo ou uma dívida vencida. Sim, isso acaba travando o teu histórico de crédito. Outra coisa que é legal esclarecer também é que normalmente o comprometimento de renda vem por quê? Porque aquele cliente nunca declarou o imposto, às vezes aquele cliente nunca declarou a renda. Então, ele trabalha naquele limite de renda de um salário mínimo. Porque se ele não declara, ele ganha um salário mínimo. Isso. Então ele trabalha com aquele piso máximo ali, que é o teto da declaração, que é o isento, vamos dizer assim, que é R$3.000. Então vamos dizer que tu comprou um carro, tu paga R$3.000 de parcela, não declara imposto de renda, ele vai te travar lá, porque ele entende que tua renda máxima é R$3.000. Se tu tem um financiamento e paga R$3.000, tua renda está toda comprometida. Exatamente. Entendeu? Então tem essas questões. Então o pessoal hoje que quer ter um histórico de crédito, infelizmente tem que pagar o imposto. Paga um imposto no valor maior para poder ter sempre uma barra de financiamento. Então essas são as pegadinhas do histórico bancário que muita gente não conhece. Então ela tem que começar a estudar um pouco o histórico e sim fazer o certo. Eu movimento R$8.000, eu ganho R$8.000 no mês, declara os R$8.000. Mas eu vou pagar imposto sobre os R$8.000. Mas pelo menos tu vai ter crédito quando tu precisar. Sim, entendeu? Então tem esses limites de crédito, porque hoje o pessoal entende que o banco, só no banco que está comprovado. Gente, o banco é o Banco Central. Todos os bancos são filiados ao Banco Central. Se o Banco Central ele entende que tu movimenta X e tu não declara sobre X, automaticamente ele vai te encaminhar para a Receita Federal. Por isso é o tal do leão, tu cai no leão. Então você vai acabar caindo na malha porque você tem uma movimentação da qual você não declara. E quando você declara imposto de renda, automaticamente o imposto já informa o Bacen que você tem X de renda. Então, se você tem X de renda, você declara sobre X, então automaticamente você vai ter uma renda maior, um limite maior de crédito. Então, essas são as pegadinhas de linha de crédito que muita gente não conhece. Então, é essa a explicação. E isso, né, cara, é bacana, porque nesse momento, assim, essa conversa da gente aqui, muitas vezes uma conversa informal surgem grandes ideias, né? E a gente pode trazer grandes ideias para as pessoas que estão assistindo, que vão estar vendo a gente presenciando e que tem a pretensão futura de comprar um imóvel, né? O cara às vezes ganha 10 mil, mas ele trabalha no mercado informal, ele fala assim, e agora eu vou ter que declarar sobre isso? E são umas formas de você poder declarar isso aí, né? E de uma maneira legal, sem precisar descontar, a alíquota máxima do governo, acho que é 27 mil hoje sobre 10 mil. Então, qual seria, né, cara? A primeira coisa, você tem hoje o empresário, a atividade unipessoal, né? Você tem um MEI que vai ter um determinado limite também, você é autônomo, você faz alguma coisa, você tem alguma renda, né, dentro de uma atividade que você pratica. Então, você só regulariza essa atividade. Por quê? Porque o imposto que você vai pagar vai ser muito menor. Por exemplo, um unipessoal, o próprio advogado hoje, né? Uma relação hoje que o advogado toma muita pancada, né? Muitas vezes no recebimento de um alvará, o alvará vai para a conta do advogado e no final das contas, né, cara, aquele dinheiro ele tira, repassa para o cliente, recebe a parte dele, né? E na hora que vem o leão em si, a gente estava chamando de leão aqui, na hora que o leão bate sobre o volume total. Aí você fala, mas não era meu, mas aí tu vai ter que provar, né? Aí entra uma matéria de prova. Em contrapartida, se você se tornar, né,
unipessoal, quando você tiver uma atividade dessa, você pegar ali, se tornar tornar o teu escritório um escritório uma entidade jurídica, tu vai pagar 3,5%. Olha a diferença, de 27,5% para 3,5%. Sim. Então o cara pode estar recebendo 50 mil, mas não é mais 27,5%, é 3,5%, porque ele agora... E ainda fica a dica, né? O profissional liberal, o profissional autônomo, que declara imposto de renda, no caso ele pode emitir também o carnê-leão. Carnê-leão, pagar mensalmente. Vai pagar mensalmente, não vai ter imposto no anual para pagar, então acaba ficando muito mais barato. Às vezes você vai pagar 20, 26 reais, 30 reais no teu mês, tu não vai nem sentir problema. Tu não vai nem sentir. Exatamente. Uma coisa é você pagar no volume total no final do ano, né, quando vem a declaração. No final do ano é uma forma de dizer, né, cara? Foi no outro período, na verdade. Se agora, mês de começou agora em março, né? Março, abril. Abriu ontem a declaração, já fica a dica também para a galera que já está procurando um imóvel, pensando em financiar alguma coisa. A declaração abriu ontem, dia 15, se não me engano, encerra dia 16 de maio. Então, vamos correr atrás disso aí, já aproveita para fazer, para não gerar multa depois para declarar também, então já aproveita para declarar. E uma coisa que também que eu gostaria de deixar aqui explicado, que uma galera não conhece a diferença do autônomo e o profissional liberal. Eu já expliquei isso no podcast anterior. Então tem essas questões também. Na hora de declarar imposto de renda, você tem que ver em qual quadro você se encaixa. Isso. O autônomo, normalmente, é o microempreendedor, é o MEI, é o cara que trabalha quando quer. Esse é o autônomo. O profissional liberal, ele é o cara que é certificado. Então o que é o profissional liberal? Um corretor, um advogado, um contador, um professor de educação física, um terapeuta, um psicólogo, enfim, esses profissionais certificados, que tem uma carteirinha qual ele representa. Então, esses são profissionais liberais. Profissionais liberais normalmente têm mais chance de aprovação do que um autônomo. Entendeu por quê? Porque ele automaticamente tem uma certificação, ele é um profissional certificado, ele pagou, se cursou, ele é um profissional. O qual tem uma renda normalmente maior. Então, quando for declarar, se você for um professor de educação física, por exemplo, não declara como autônomo, declara como profissional liberal. Exatamente. É isso aí. Questão, agora um pouco do jurídico. Já pegou muita coisa absurda, assim, contratos, cliente que pagou o corretor e nunca apareceu, já essas coisas. Muito golpe, assim, muita gente tentando, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção uma vez, gente para receber dinheiro em dobro, né? Porque o que acontece? Quando você dá o sinal, né, se você que deu o sinal desiste, você perde o sinal. 418 a 420. Se o vendedor, né, ele desiste, ele tem que te indenizar em dobro, ele tem que pagar em dobro. Isso aí fica até a dica também, gente, tem que prestar atenção bastante nessa questão, que assim, decidiu comprar um imóvel, deu sinal. Se desistir no meio do caminho, vai gerar uma resposta de um direito de indenização para um lado ou para o outro. Se for o vendedor que desistir, ele vai ter que devolver em dobro o que ele recebeu. Se for o comprador que desistir, ele vai perder o sinal dele. Então, assim, o que eu já peguei, cara, assim, nessa vida jurídica? Golpe. Gente que chegava para comprar imóvel de pessoas idosas, né? Via a condição do idoso, via que o idoso estava velhinho, aí dava o sinal, né? E no meio do caminho, virava e dizia que o idoso não tinha condição de discernimento de dizer por ele mesmo. É aquela tal da interdição, né, cara, visual. O cara interditava o velhinho visualmente, sem que nenhuma das certidões constasse nenhum tipo de interdição. Né? Porque tem um primeiro e segundo de interdição de tutela que você tem que tirar. Sim. Você vai tirar o conjunto de certidões ali no joguinho que vai ser. Então, se o cara tivesse alguma inviabilidade, ia sair na certidão. Não, as certidões vinham limpas e o cara dizia que não. Que, na verdade, alguém estava tentando fraudar, alguém estava tentando se furtar daquilo ali, e o cara queria indenização em dobro, porque quem estava vendendo o imóvel para ele tinha que ter o auxílio de uma pessoa mais jovem, ou então alguma autorização que permitisse a venda do imóvel, porque estaria deteriorando o bem. Era uma espécie de pródigo, um idoso pródigo, né, cara? Rapaz, isso no Rio é muito comum, né? Principalmente no mercado de Copacabana, cara. Copacabana, onde tem muito idoso, né? Tem muita gente que chega ali,
para comprar um imóvel, faz todo o negócio com o idoso, né, cara? E aí depois leva um advogado, e aí esse advogado quer aterrorizar a relação, vê que a pessoa é velhinha, né? E aí se aproveita daquilo ali, e aí começa a colocar uma condição de medo em cima do idoso, e quando percebe que, na verdade, o idoso, a fragilidade do idoso, aí ele começa a trabalhar dentro dessa relação do recebimento em dobro. Né? Quer porque quer em dobro, porque a pessoa não tinha condição de vender e está vendendo o imóvel. Então, nesse momento, assim, é necessário a figura de um bom advogado, né, para entrar com essa questão de que não existe uma interdição, e de um bom corretor. Né? É aí que está a diferença, né, cara? Porque um bom corretor, ele vai brigar pelo cliente dele. Sim. E ele vai falar, não, cara, aqui, olha, as certidões estão aqui. Né? Como é que você vai interditar a pessoa se as certidões tem a pessoa está boa, está tranquila, está boa? Né? Quem é você para interditar alguém visualmente? E lembrando que, por lei, qualquer idoso até 80 anos pode responder por si. Pode responder por si próprio. Né? Mas isso aí é um fenômeno muito comum, cara. Isso acontece muito. Eu chamo de aberrações, né? Porque são golpes. Né? São golpes que, na verdade, a pessoa tenta se utilizar furtivamente de uma questão, de uma prerrogativa, né? Porque o advogado ele tem a prerrogativa de lei, né? E o cara leva um bom advogado para se utilizar dessa prerrogativa e interditar ali na hora o cara. E tentar se utilizar da reposição em dobro, ou seja, é como se fosse uma aplicação a curto prazo. O cara investe ali 50 mil de entrada para receber 100 mil daqui a uma semana. Né? Terrível, né? É engraçado, cara, porque, só para aproveitar a brecha do Júlio aqui, artigo 418 a 420 diz que a remuneração, a caso de desistência ou houver desistência de ambas das partes, existe devolução, né? Não existe quebra de contrato. E o artigo 725 diz que a remuneração do corretor é devida através de intermediação, ou seja, o corretor fez um bom trabalho, ele intermediou a comissão dele devida. Então, para os novos corretores aí que não conhecem as leis, não conhecem o mercado, ou até os antigos que estão desatualizados, é bom sempre estar de olhinho nesses artigos aí e sempre botar ele no contrato. Agora, uma coisa muito interessante que a gente estava conversando, eu lembrei aqui, cara. Eu fui assinar um contrato recente com um casal novo, eles são novinhos, eles têm 23 anos, 22 anos, e tem um bom trabalho, a menina, se não me engano, trabalha até na Amazon, e fui fazer um processo deles, eles estavam comprando um imóvel do qual já tinha dado um sinal de 150 mil por uma imobiliária multinacional aí. E aí eles deram um sinal, amarraram o contrato e deixaram o imóvel dele para venda com um corretor dessa imobiliária. E aí, no meio dessa negociação deles, teve um caso em si que eles amarraram no contrato o sinal, a negociação e tudo mais. E aí esse cliente foi perguntar, cara, mas e se eu não conseguir aprovar meu crédito? Como é que fica isso? Eu perco meu sinal? Aí ele não. Eu falei assim, mas como não? Estou dando um sinal, se houver desistência da minha parte, eu vou perder. Não, mas aí só se você desistir. Ele falou, tá, mas se meu crédito aprovar, como eu vou pagar? Então, você vai fazer outra proposta de pagamento. Ah, como assim? Não sei quanto tu iria pagar de parcela aqui. Deu R$2.000. Então, você oferece pagar R$2.000 no mês para ele. Bom, peraí, mas o imóvel é 400 mil. Como é que vai ser isso? Então, a gente faz um cálculo de correção, você vai pagar como se fosse pagar pelo banco. Mas e se ele não aceitar? Não, se ele não aceitar, aí quem tem que te devolver o dinheiro é ele. Interessante. Olha isso, cara. Interessante. Você tá vendo isso? Tipo assim, olha como os caras estão trabalhando. Interessante. Eles não botam uma cláusula no contrato que, se caso houver uma desistência de um financiamento, não for possível uma aprovação no financiamento, que é feito desfeito o negócio, né? Feita a rescisão do contrato e devolução de ambas partes. E não tem prejuízo para ambos. Agora o cara querendo gerar prejuízo para um lado e para o outro, entendeu? Isso é o que eu mais que eu não consigo concordar, e até uma questão que eu sempre pergunto, né, cara? No momento da compra e venda, você tem dois clientes. Você tem o que vende e o que compra. Todos os dois são teus clientes. Cara, o cara não pode querer casar prejuízo de um lado ou do outro, não. O cara tem que pensar, cara. O cara tem que ter, o que você falou, você colocou de um jeito bem legal. O cara tem que amarrar no contrato uma forma de não ter prejuízo nem para um nem para outro, porque imprevistos acontecem.
né? Infelizmente, imprevistos acontecem. E muitas vezes, na empolgação, a gente fica passivo desses imprevistos. E aí o que acontece? Você tem um contrato bem amarrado, né? Dentro da lei, onde vai especificar a relação das arras, né? Que é a cláusula penal dos artigos que você falou agora. Então, assim, se você tem isso bem amarrado, bem estruturado ali, né, a devolução, tudo isso direitinho, então o que vai acontecer? A impossibilidade gerada da devolução não causa prejuízo nem para um lado e nem prejuízo para o outro lado. Né? Agora, a proposta do cara de chegar e falar, não, tu vai propor para o cara, alguém vai perder, alguém vai ter prejuízo. Né? Então, alguém vai ter que quebrar o contrato. Pô, e aí tu vai estar sendo desleal com os teus clientes, porque os dois são teus clientes. Esse é o tipo de corretor carioca, né, velho? Carioca. Ele é o tipo de cara que, tipo assim, não, a minha comissão é devida, fiz a minha intermediação, o que vocês fizerem aí, eu dou de vocês, entendeu? É o que a gente chama, né, cara, de malandro, né? É até uma palavra meio pesada, essa palavra é meio pesada, porque malandro é uma palavra que vem ali meio do grego, né, cara, onde andro, né, é aquela questão do andrógeno, né, só cabe ao homem, né, ser o andro. E o mal é o mal, como o próprio nome já fala, é o homem mau, né, malandro é o homem mau. É uma questão bem interessante, porque quando a gente bota alguém com essa terminologia de malandro, a malandragem, é um homem mau, e não deixa de ser, porque isso aí que a gente está começando é uma maldade, né, cara? Alguém vai perder porque o teu já está no bolso. Então, dane-se o restante. Não, e assim, foi muito louco, porque ela me procurou, ela já tinha passado na mão de alguns correspondentes que essa imobiliária multinacional aí indicou. Ou seja, ela tinha passado na mão de uns 5 correspondentes bancários e ninguém conseguia resolver a vida dela. Eu simplesmente chamei ela, na verdade, ela chegou até a gente, eu acho que através do Facebook, não foi isso? Eu acho que foi através do Facebook, ela entrou em contato com o Thiago, no anúncio do Thiago. Acho que foi isso sim. Não, muito. Ela entrou em contato, ela viu o anúncio nosso, tinha entrado em contato, mas ela, por Facebook, ela ficou meio assustada, falou, não conheço e tal. E aí ela foi até o contador, e o contador falou, pô, eu conheço uns garotos que fazem esse tipo de trabalho, vou te indicar esse cara aqui para tu ir lá. E foi até o Thiago. O Thiago pegou e falou, pô, Kevin, tô com a cliente, assim, tu consegue atender? Eu fui num sábado, cara, no escritório de contabilidade, porque nem no escritório eles não queriam ir, com medo, porque ela já passou na mão de tanta gente. Aí eu fui até o escritório de contabilidade do contador dela. Cheguei lá, fui sentar lá, conversar com eles, aí eu falei com ela, pô, mas cadê a tua documentação? Eu contra-cheque dela de 15 mil reais, pô, um contra-cheque bom. O marido dela era Uber, tipo, tirava uns 6 contos, mais ou menos, e ainda tinha uma pensão que ele recebia de mais uns 4 mil reais. Ou seja, eles precisavam financiar 300 mil, eles precisavam de 15 mil de renda. Só o contra-cheque dela já fechava. Mas eles estavam usando o contra-cheque tirando o desconto do contra-cheque. A própria simulação, quando você vai simular no banco, ela pede lá o valor de renda bruta familiar. Ela não pede o valor líquido. Então, os correspondentes que estavam fazendo já estavam botando a renda líquida dela que já não iria conseguir aprovação. Ou seja, pessoas que já não sabem trabalhar. Mas tudo bem, continuando olhando o processo, eu falei, por que não consigo? Porque eles falaram que minha renda está limitada, eles estão usando minha renda líquida está dando 7 mil reais, porque tem os descontos, tem os planos de saúde, as coisas que descontam no contra-cheque. Aí eu falei, não, tá errado, daria para fazer com o teu contra-cheque. Mas tu não tem declaração? Não fiz. Por que tu não fez declaração? Porque eu não tive auxílio para fazer. Aí eu falei, você está de frente com o contador. Você consegue fazer a declaração dela agora? Consigo. Eu falei, então faz a declaração dela aí agora, por favor. Não, vai gerar uma multa. Pode fazer. Mas a Caixa não aceita a declaração fora do prazo. Faz, por favor. Fez a declaração, eu sentei, abri o computador, fui lá, botei a renda dela formal, do contra-cheque e a declaração dela que foi feita. Mandei, avaliei, aprovei o crédito dela na hora e foi para casa. Interessante pra caramba, né? Aí, na hora da conformidade, e o pessoal, a gente encheu o ouvido dela. Ele fez isso ali, mas ele não podia ter feito, porque ele avaliou no sistema do jeito que estava, rodou do jeito que dava só para aprovar teu crédito, mas não vai conseguir finalizar. Na hora da conformidade, o contrato voltou porque a declaração estava fora de imposto. Mas aí a inteligência do correspondente é o quê? Debater e explicar, correto? Fez uma defesa, atestando que ela tem uma declaração fora do prazo, porém, enquanto a cheque ela é de 15 mil reais e ela ganha 15 mil reais. Pronto, resolveu o problema. Entendeu? Assinei o contrato dela, cara, se não me engano, com 15 dias. Resolvi a vida dela, e ainda teve essa questão depois que eles vieram me contar do corretor.
que falou da multinacional lá, que falou, não, se não conseguir finalizar, você vai fazer a proposta que tu ia pagar de parcela aqui. Isso é ridículo. Entendeu? Então, assim, pra você ver, hoje os profissionais, eles não estudam, cara, eles não querem entender, eles não querem cursar, eles não querem ter a ideia real do que está acontecendo ali para poder ajudar o cliente. E esse é o diferencial, você pegar um profissional para profissional. Isso independente da área, né? Existem profissionais e profissionais. É justamente por isso, porque o que acontece? O cliente, quando te procura, né, ele não quer saber que ele tem um problema, ele já sabe que ele tem um problema. Ele quer saber se tem uma solução para o problema dele. Né? E isso é que é o lado difícil hoje de você tratar com o ser humano. Porque geralmente o ser humano, quando percebe que você tem um problema e que você procura por ele para ter uma solução, ele vai levar teu problema aí à quinta potência aí, de uma forma a majorar o serviço dele para poder ganhar muito mais. E não é assim que funciona. Né? Isso eu aprendi aqui, eu falo de novo, aprendi aqui, não é assim que funciona. Né? Porque se você pegar o cliente e mostrar para ele que tem uma solução para o trabalho dele, para o problema dele ali, e aí vai te perguntar, mas isso vai custar mais quanto? E você nada. Isso você vai pagar a mesma coisa que você está me contratando aqui. O cara está dali tão feliz, cara, que a tua gratificação profissional, ela acaba sendo, se transformando numa satisfação daquilo que você faz, né? E isso é muito, muito legal. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, em determinado momento da minha vida, eu, com a Caixa Econômica, eu tinha uma dívida com a Caixa Econômica, uma dívida, cara, até pequena. Eu tinha tido um hostel, né? Eu abri um hostel e esse hostel, na verdade, ele não funcionou nunca e me deu prejuízo. Né? Como é que uma coisa que não funciona dá prejuízo, né, cara? Mas é assim que funcionou. Nunca funcionou e me deu prejuízo. E aí eu tinha uma conta da Caixa Econômica pessoal minha, com o prejuízo que o hostel me deu. Eu fiquei inadimplente e a Caixa Econômica, a gerente ligou para mim, minha gerente falou, pô, olha só, a gente está com uma campanha aqui e tal, e a gente está com uma proposta para te fazer, você paga tanto, né? E aí a dívida acaba. Eu falei, pô, mas isso aí é menor do que o valor da minha dívida. Ela, não, mas é uma campanha de recuperação de ativos, eu não sei o quê. Eu falei, tá bom. Né? A falta de orientação que muitas vezes você precisa ter, né? Não tive a orientação naquele momento. E num ato de desespero, muitas vezes, né, cara, você enxerga a solução na vida jurídica para os outros, mas quando é a tua vida pessoal, né, quando está envolvido ali o lado sentimental, tudo isso, né, família, essa coisa toda, você, pô, sabe, você tende a travar e tende a buscar uma solução mais fácil. Né? E eu fui lá e paguei aquele valor. Isso me gerou o tal do Conres da Caixa, eu nem sabia que isso existia. Né? Eu que achei. Foi você que achou como é, porque eu nem sabia que isso existia. Então, eu não consegui aprovação. E aí eu trouxe o problema, eu falei, bom, não consigo aprovação. Aí tu achou com réis e tu falou, olha, tem isso aqui. Eu falei, pô, e agora? É um problema? Aí tu falou, não. Porque tem outros bancos. Sim. Né? Eu lembro até hoje, o mais interessante para mim dentro dessa questão foi isso. Esse é um problema? Não. Tem outros bancos. Sim. Né? Tu podia ter dito para mim, é um problema, e é seríssimo. Né? Mas tu virou para mim e falou assim, não, tem outros bancos. Mas é o que eu te falei da questão da gente poder ter essa flexibilidade de bancos, entendeu? Então isso é muito bom. E assim, você ter nome para chegar. Hoje eu chego em qualquer agência, quando eu falo, eu sou o Kevin da SC Imóveis, eu sou muito bem recebido. Às vezes as pessoas não ligam o Kevin e eu, né, a fisionomia do Kevin correspondente da SC Imóveis. Mas quando falo Kevin da SC Imóveis, o pessoal já liga. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque o pessoal sabe quem sou eu, quem o profissional certificado que eu sou, entendeu? Isso é muito gostoso. E sabe o que é mais interessante nessa tua situação? O que a experiência faz, né? Nessa época eu não tinha experiência de puxar a dívida, de conseguir entender o que era a dívida, de como acessar essa dívida. Portanto, eu e o Wander ficamos naquela época, acho que uma semana, né, caçando a dívida, né, para poder achar o que era. E hoje é tão simples, cara. Hoje eu consigo te explicar isso simples, assim. Você bota no Google lá, relatório CRC Bacen. Vai entrar uma página de relatório do Bacen. Você vai entrar com a sua senha Gov. Bota seu CPF, entra com a senha Gov e tu vai acessar. Ele é um registrado. O que é isso? Ele é um registrado da tua vida.
ele tem um relatório da tua vida inteira histórica bancária. Então lá vai ter a tua primeira conta que tu abriu até a última que tu encerrou, entendeu? Vai ter tudo da tua vida. Se teve cheque devolvido, se teve dívida pendente, se teve prejuízo, dívida vencida, qualquer coisa vai estar ali. Então hoje a gente consegue visualizar e ver onde tem o histórico, o que é o histórico, o que está travando, porque hoje para a gente conseguir uma aprovação de crédito a gente não pode ter prejuízo no Bacen e dívida vencida. Então se tem prejuízo é porque a dívida já caducou e está lá, e se está vencida é coisa que dá para negociar ainda e pagar. Então são coisas simples de resolver. Mas naquela época a gente não tinha a ciência que bastava a gente entrar no relatório do CRC. Até porque eu acho que naquela época nem tinha um relatório do CRC. Mas, enfim, foi difícil achar e hoje é tão simples. E hoje, dependendo do correspondente que você for, ele não vai saber que existe um relatório do CRC. Então, é simples, entendeu? Hoje a gente consegue achar a dívida, é muito mais fácil a gente saber o que é a dívida e ligar para o banco lá. A gente pode ligar para o Banco Central, se não me engano é 104, eu acho, o número do Banco Central. Você liga para o Banco Central, vai passar teu CPF e fala, olha, eu puxei no registrado do meu prejuízo, tenho um prejuízo bancário de tanto, eu queria um boleto para a quitação dessa dívida. Você tem como enviar para o meu e-mail, eles vão emitir um boleto daquele saldo do teu prejuízo, vai mandar para você, você vai pagar, como eu disse, o Bacen atualiza todo dia 26, então no dia 26, no próximo dia 26, ele vai estar atualizando e baixando a tua dívida. Ou seja, tu conseguiu resolver a tua dívida bancária, conseguiu resolver o teu histórico e vai ter a chance novamente de poder comprar algo, porque tu vai voltar ao mercado. Então assim, hoje tem soluções para quem sabe trabalhar. Mas tem muitos correspondentes, até mesmo gerente bancário, que nem sabe que existe essa questão. Isso é uma carência, cara, muito grande de mercado. E eu lembro que quando eu te procurei, eu tinha procurado uns 3, 4, inclusive eu tinha tido até uma boa oportunidade, que por sinal, né, assim, eu costumo dizer o seguinte, Deus sabe o que faz, né? Eu tinha tido uma boa oportunidade de um bom apartamento, mais barato do que a casa na época, ali no alto, né? E o apartamento, o dono do apartamento era até o dono da carrapeta. Sim. E aí ele até fez uma proposta muito legal para mim. Ele falou, olha só, você faz o seguinte, você vai procurar um crédito tal, bancário, enquanto isso você vai me pagando como se fosse um aluguel irrisório, né? Então na época era um valor de 600 reais, acho que ele pediu, até conseguir a carta de crédito. Desses 600 reais, a composição faria, se no somatório de valor, ele abateria esse valor, né, para a gente pagar só a diferença. E assim, era uma proposta bem legal, né? Só que aí surgiu a casa do Alessandro, né? Surgiu a casa do Alessandro, que foi quando, na verdade, eu me deparei com essa questão do Banco Central, né, cara? O meu problema com a Caixa Econômica. Então, se eu tivesse mergulhado naquele apartamento ali, ninguém ia resolver para mim. Sim. Então, eu ia ficar num problema ali eterno, de uma dívida eterna ali com o Ivo, né? Acho que é o nome dele é Ivo, o nome da carrapeta. Eu ia ficar numa dívida eterna com o seu Ivo, não ia conseguir pagar e não ia conseguir um financiamento, porque eu ia ficar tentando pela Caixa, né? Então, assim, muito embora a casa eu tenha vendido, uma coisa bem engraçada, porque a casa eu entrei, essas casas germinadas, né, cara, muito comum aqui em Teresópolis, e entrei na casa, e aí, assim, um dia eu cheguei, viajei, logo em seguida, eu entrei em novembro, em dezembro eu viajei, em janeiro eu voltei, tinha que trabalhar em Brasília. Fui a Brasília, passei mais 15 dias em Brasília, voltei. Quando voltei, era a pandemia, né? Voltei logo depois do Carnaval. Não, fui mais uma vez, fui 2 vezes a Brasília. Aí voltei, era a pandemia, depois do Carnaval. Aí estava tudo fechado, Teresópolis estava fechado. Aí eu passei no Rio, peguei meus filhos, né, para ficar comigo. E aí aquela coisa toda, rapaz, eu achei um clima de uma animosidade que eu nunca entendi por quê, né? A casa era germinada, de um lado era uma vizinha, do outro era outro vizinho. Essa vizinha, ela tinha uma filhinha novinha, e tudo que eu fazia em casa, ela interfonava para mim. Ela chegou a ponto, cara, de bater na minha porta para reclamar, deu rindo assim, da gente rindo, brincando em casa, conversando em casa. Ela chegou a ponto de 9h30 da noite, mais ou menos, batendo na minha porta só de camisola, né? Aí eu nem atendi, né, cara? Pedi para minha mulher atender. Falei, pô, não vou nem atender, cara.
Olha só as camisolas, cara, batendo na minha porta para reclamar de um sorriso. Falei, pô, se eu não posso sorrir, eu não posso estar aqui. Né? Aí botei a casa à venda de novo, e aí saí da casa, e estou até hoje sem imóvel, vou comprar contigo outro imóvel. Vou comprar outro imóvel contigo. Mas, enfim, né, cara? Aí a gente fala assim, pô, eu joguei errado. Não joguei errado não, porque eu não ia descobrir o que estava enrolado na minha vida. Se eu não caísse na mão de um cara bem intencionado, que corre atrás e que vai a fundo, cara, pô, não ia ter ninguém para me dizer, olha só, cara, tu tá, porra, não corres. Né? Então não ia ter ninguém que me orientasse, né, para eu poder conhecer até mesmo uma forma de resolver a minha vida, posteriormente a tudo aquilo ali. Né? E aí foi nesse momento que Deus te colocou ali no meu caminho, né? Então eu digo sempre isso, Deus ele sempre sabe o que faz, ele vai sempre colocar pessoas. Mas legal que nesse dia, eu lembro até hoje você chegou lá e que a gente viu, achou o Correios, aí você ficou meio assim e agora? Falei, não, a gente vai tentar outro banco. Acho que você saiu para tomar um café, onde você voltou e falou, vamos lá comigo no Bradesco? Vamos até andando, né? Descemos andando até o banco, acho que estava no centro, saí do centro e fui até o Banco Bradesco, que na época em frente ao Sesc aqui em Teresópolis. Procurei o João lá, que era gerente geral. Fui com o gerente, com a documentação toda do Júlio, falei, ó, esse cliente é esse, ele está aqui, é advogado, tem essa movimentação, tudo, só que eu tenho uma dívida que ficou para trás na caixa, que é um Conrés, e a gente está com uma certa dificuldade de conseguir puxar essa dívida para pagar. Tem caminho? O João olhou para mim e falou, cliente é bom? Eu falei, é bom. Ele falou, então, manda ele sentar aqui. Sentou lá, conversou com o Júlio uns 2 minutos, né? Foi até ela falou, tá aprovado. Foi assim, foi uma coisa muito legal. E até porque eu fiquei bem que receoso, né, cara? Eu falei, pô, não é possível que seja tão rápido. Né? E tu ficou me mantendo, e isso é mais interessante, é um outro lado muito legal. Né? Porque independente de eu fazer contato ou não, todos os dias você me colocava a parte do que estava acontecendo, aí você me mostrou que tinha um negócio que era tipo de acompanhamento. Então, cada etapa do processo tu mandava para mim mensagem no WhatsApp explicando, está aqui. Então, às vezes eu já acordava, até antes mesmo de eu até te perguntar qualquer coisa, eu já acordava e já estava explicado já o que era aquilo ali. Isso era bem legal, né? Isso eu faço até hoje, com todos os clientes, assim, todo o caminho. Eu só não vou entrar em contato se eu não tiver posição. Se eu tiver posição, eu passo na hora, para nem precisar me perguntar, entendeu? Porque hoje a nossa produção aumentou muito, né? Naquela época eu trabalhava com minha mãe, então normalmente a produção maior era dela. Então hoje eu tenho produção minha, e ainda tenho alguns processos que eu ainda opero da minha mãe, alguma coisa. Então eu faço os meus processos, alguns processos da minha mãe e de outras imobiliárias que vêm para mim. Então são muitos clientes. E aí quando eu chego de manhã, normalmente eu boto os processos para andar. E aí depois da hora do almoço é só respondendo o cliente, olha, o teu processo foi para tal coisa, foi para tal coisa. Inclusive hoje eu fechei a escritura da Raquel, a Raquel se tiver vai assistir provavelmente amanhã também, processo a escritura amanhã. Então hoje foi assim, conversando com a Raquel o dia inteiro, ó, tá hora, dá para tu, tá legal, documentação, manda isso, falta isso. Finalizamos, ó, tá ok, vamos assinar amanhã, 2 horas na agência 4670, que é a agência do Vander, vamos descer para assinar. Nesse meio que eu terminei dela, eu já consegui correr para finalizar o Felipe, que é um outro cliente também, que provavelmente devo assinar ele até o dia 26, que se bobear talvez ainda amanhã, se eu tiver uma resposta positiva da conformidade pela manhã, eu já falei até com ele, talvez ele vai descer direto para a agência, porque eu já vou estar lá assinando a Raquel, terminar a Raquel e já assino ele. Então assim, são processos que é continuidade, entendeu? Eu dou assistência do início ao final ali e é o tempo todo de comunicação. Então, na hora que eu acabei, eles falaram que eu te mandei mensagem, Júlio, todo dia que se quiser vir já gravar, pode vir que eu estou disponível. Porque a atenção hoje foi os dois, porque os dois hoje estavam na finalização, então a atenção maior era dos dois. Então eu mantenho esse ritmo, porque é uma coisa que vem dando certo, então a gente não mexe no que tá legal, né? O time que tá ganhando não se mexe, não. É exatamente isso. Só meu time, né, cara, que o técnico que mexe, meu Deus. Então, Júlio, como é que está funcionando também essa questão, agora a gente tocando um pouco do assunto da corretagem? Como é que está funcionando essa questão de vocês aí, que eu vi que vocês estão fazendo uma questão também de cidadania, né? Isso. Como é que está funcionando isso? O que acontece, cara? Hoje em dia, né, a gente tem 2 questões, né? A gente faz tanto de um lado quanto de outro, tá? Por exemplo, tem muito brasileiro que está lá em Portugal, um exemplo, né? Aqui a gente tem a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, lá você tem a OA, né, que é a Ordem dos Advogados só.
Então eu tenho tanto inscrição no Brasil quanto em Portugal, tá? E aí o que acontece? Tem um monte de portugueses, ou filhos, ou netos de portugueses, porque isso se estende, né? Isso é só uma rápida pincelada, né? Aqui no Brasil, a gente adota o critério vamos chamar de ius sólidos, né, cara? Aquele que nasce no solo é brasileiro, assim como é nos Estados Unidos também, tá? Agora na Europa é muito comum o rios sanguíneos, né, cara? É aquele que é do sangue. Então não importa o lugar que você nasça, tá? Filho de português, português neto de português, português entendeu? Então a gente dentro dessa árvore a gente tem construído essa relação para fazer a legalização, né? Na verdade a nacionalização deste português, né? Porque ele é português por sangue, que está no Brasil e ele quer entrar na Europa, quer ir para a Europa, mas ele não quer ir como brasileiro, ele quer a cidadania dele. Então a gente faz a regularização não só do português, é bom que se deixe isso claro. A gente faz do português, do espanhol, né, do europeu em si, porque isso demanda um processo, né, e você tem que, para levar essa árvore, muitas vezes, né, controversa, porque tem umas questões de nacionalidade adquirida, né, que é diferente da nacionalidade originária. A nacionalidade originária é aquela que o cara foi lá, nasceu no Brasil, mas foi registrado lá. E muitas vezes o que nasceu aqui, ele quer essa nacionalidade, né? Mas ele não pode ter, porque ele foi registrado no Brasil. Então, de uma forma ou de outra, ele vai ter que ter adquirida, que no final das contas vai ser a mesma coisa. Sim. Tá? É só uma questão de entendimento. Então, a gente tem buscado essa relação para as pessoas que estão no Brasil e querem a nacionalidade, dos países europeus, Portugal, Espanha, né? Principalmente os países latinos, que vamos chamar de língua latina, né? Não que seja latino como a gente chama, porque o latino geralmente tem a interpretação de que o latino é aquele cara que está aqui na América do Sul. Não, latinos são os de língua latina, os povos de língua latina, que é proveniente do latim, né? Então são línguas que se assemelham muito. Se você pegar, por exemplo, o italiano, né? O espanhol, o português, né, as palavras elas são muito parecidas, né? O gracias, né, cara, muitas gracias, o graças, né, cara, eu agradeço, agradecido. Então, assim, são palavras que elas vão se transformando, né, oriundas do latim, e aí por isso são países de línguas, né, latinas, né? A gente chama de línguas latinas. Então a gente nós fazemos, vou até corrigir porque fica feio, né? Essa coisa fica feia, né? Os vícios de linguagem, mas nós fazemos essa questão de uma nacionalização, né, daquele que está aqui no Brasil. E de outra forma, tem aquele que está lá em Portugal, né, que é o brasileiro também, muitas vezes, que é assim, o programa aqui eu tenho certeza que ele alcança muito mais do que o Brasil somente. No futuro ele vai estar alcançando aí umas esferas muito maiores. E é bom que se diga que o cara que está lá e que acha que está irregular também, a gente também consegue regularizar a situação dele também. Né? Até mesmo porque muitas vezes ele é oriundo, né, de países da União Europeia, ele teria até o direito de estar regularizado lá, mas está lá de forma irregular por falta de conhecimento. E está fazendo vice-versa também, no caso o pessoal de lá para cá. Isso. Por exemplo, também faz. Também faz. Por exemplo, a gente tem alguns amigos, né, que são de fora, estão aqui e até hoje não conseguiram se regularizar. Isso é bem legal. A gente consegue fazer a regularização deles também. É aquela questão que eu te falei no início. Foi a primeira matéria que eu me especializei no direito. Legal. Foi a relação do direito internacional público e privado. Bem legal. Que é uma relação que eu acho bem interessante, porque é uma forma que você tem, né, de dar segurança, né, para a pessoa que quer trabalhar no teu país, que quer investir no teu país, ou então muitas vezes dá segurança para aquele que quer tentar morar lá fora, num país lá, Portugal, Espanha, o cara quer morar lá, mas o cara sabe que se ele for de forma ilegal, mais cedo ou mais tarde ele vai ser deportado. Sim. E a deportação o cara nunca mais volta, porque a deportação o cara tem que indenizar o governo. Sim. Né? Então não volta nunca mais. Então, assim, para a gente já está quase chegando no final do programa aí, para a gente já passar um pincel em tudo. Hoje você faz a parte imobiliária, previdência, direito internacional, isso, criminal alguma coisa. Isso. E mais o que? É isso tudo?
Rapaz, a gente faz um pouquinho de direito constitucional também, né? E essa relação tributária, né? A relação de direito tributário também a gente tem buscado se adequar bem ao mercado. Sim. E assim, cara, a gente tem tentado crescer muito, né? Dentro da área imobiliária, né? Porque eu acho que, em termos de Brasil, eu acho que o Brasil hoje ele começou a entrar num grande momento, se não está no melhor momento, mas está entrando no melhor momento do mercado imobiliário. Eu costumo falar até sempre isso aqui, né? Ontem teve uma menina que fez uma entrevista no escritório e eu falei com ela, cara, querendo ou não, é um mercado que nunca vai morrer, Nunca. É o imobiliário. E assim, pode estar fraco, pode ter queda de governo, pode ter troca de governo, mas uma hora alguém vai comprar alguma coisa, entendeu? Então, por mais fraco que esteja, por troca de governo, essa bagunça toda que está aí, os petistas vão me xingar aí, né? Mas é a real, assim, hoje essa troca de governo quebrou muito, eu senti muito. Não estou nem falando de política, porque se fala de política a gente arruma guerra com a sua direita. Mas essa questão. Mas assim, hoje realmente eu senti pelo mercado, o mercado mudou muito. Não defendendo esquerda ou direita, mas mudou muito, piorou muito, né, a situação que estava. Então, hoje, como eu não trabalho só com imobiliário, trabalho com todo tipo de relacionamento, né, desde investimento, bolsa de valores, enfim, faço toda essa parte, eu tenho sentido quedas grandes de tudo, assim. Então, hoje está um mercado mais fraco, mas o mercado imobiliário não para. Assim, por mais que esteja fraco, não para. Eu converso às vezes com alguns corretores e falo, Kevin, como é que tá? Tá ruim, né, cara? Cara, pra mim não tá, entendeu? Pode estar mais fraco. Ruim, não tá. Porque já teve pior, entendeu? Já teve algumas fases que a gente passou imobiliário, vamos dizer, aquele governo da Dilma, por exemplo, que ficou horrível, ficou literalmente 1 ano sem a gente operar nada de SBPE, por exemplo, porque o SBPE é o imóvel usado. Então, o SBPE teve uma época que parou, ficou quase 1 ano sem mandar. Então, assim, a gente ainda está trabalhando, está rodando. E a gente tem o privilégio, pelo menos a SCC tem o privilégio, de trabalhar com bancos privados, que facilita muito. Porque por mais que o banco do governo, né, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, trave, a gente tem soluções de outros bancos. Então isso é muito bom. Então, pra gente, a gente sabe que nunca vai parar. Então, assim, não tenho o que reclamar do mercado. Eu sei que, por mais que ele tenha uma oscilação, a gente continua trabalhando. Então, eu indico aí pra galera que está iniciando na corretagem, já está um pouco assustado porque iniciou não está fazendo grana, tem que começar a estudar. Porque se você ficar acomodado só na parte de corretagem esperando um cliente entrar dentro do teu escritório e você fazer uma venda, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Então, assim, hoje eu costumo até dizer isso, né? Aquela questão de venda, apesar de nós estarmos agora numa loja, dificilmente é de venda que eu faço de vitrine. Eu acho que isso já acabou faz tempo, sabe? Acabou. Antigamente a corretagem era aquilo, do pessoal ter loja no centro da cidade, um monte de anúncio de papel colado no vidro e alguém parar, olhar e fazer venda ali. Isso acabou. Então hoje a gente tem internet, divulgação 24 horas, o boca a boca, porque para mim não existe divulgação melhor do que boca a boca. Sim. Eu sou o tipo de cara que se eu for almoçar num restaurante, o garçom que for me atender, ele vai levar um cartão meu. Então isso é a qualquer momento. Deu oi, cartão. Eu sou esse cara. Entendeu? Sim, assim. Mas tu é chato. Eu sou chato por estar trabalhando. Às vezes que a mulher fala, até na hora de a gente descansar, tu quer trabalhar, mas eu não vou parar. E eu vivo disso, cara. Eu vivo a corretagem 24 horas. Tem dia que é meia-noite eu tô respondendo um cliente, entendeu? Mas eu acho que é isso aí. A linha tem que ser essa aí. E assim, é até engraçado. A gente parou para gravar o podcast agora, eu tive que desinstalar o WhatsApp temporariamente. Porque senão é mensagem o tempo todo. Então, assim, graças a Deus, a gente tem posição e trabalha muito. Né? Eu não me satisfiz só com o meu escritório em Teresópolis bombando. Eu queria mais. Então, hoje eu trabalho com Friburgo, eu trabalho com Rio, eu trabalho com Minas, eu trabalho para onde dá. Esses dias eu estava conversando com um cliente, aí ele é lá do Recife. Ele quer comprar um imóvel em Teresópolis, é do Recife. Mas ele tem dificuldade, ele é cadeirante e tal. Ele falou comigo, você consegue fazer meu processo? Daí você consegue fazer meu processo? Porque aqui eu não consigo atendimento, já fui nos bancos, não consigo aprovação, sou empresário, tenho movimentação, mas não consigo
parar no banco e fazer um atendimento, ninguém me atende. Falei, cara, eu consigo, mas como é que a gente faz questão da escritura? Falei, cara, você paga minha passagem para ir? Não, se tu resolver, então tá resolvido, cara. Tá resolvido. Você paga a passagem, eu vou e volto aí, colhe tua assinatura. Eu vou e volto no mesmo dia, saio daqui 6 horas da manhã, pego o próximo voo, não tem problema. Aí o cara aí no Rio falou assim, cara, você gosta de trabalhar mesmo? Eu falei, cara, não tem tempo ruim não. Vendo. E essa vontade que falta nos corretores. E tá todo mundo esperando aquela venda cair no colo. Normalmente quem vira corretor é o cara que já não gosta de trabalhar. Essa é a verdade, né? É verdade. A maioria dos caras são assim. Tem essa percepção, né? Pois é. E a gente costuma. Hoje mesmo, se você passar em Teresópolis, no nosso centro, tem mais ou menos umas 20 imobiliárias. Rapaz, ali tem umas 20 no centro e tem mais umas 20 lá no alto. Lá pelo alto. E aí, em Paulo, a gente costuma dizer assim, são imobiliárias fantasma. Entendeu? Porque assim, não tem ninguém. Exatamente. E assim, você passa pelas imobiliárias, normalmente tu vê um monte de cabeça branca sentado em frente ao computador, que normalmente eles mexem só no Word ou no RX. Um monte de papel colado. E tá ali, entendeu? O cara tá ali o dia inteiro esperando alguém entrar ali. Ou então um telefone tocar e falar, olha, me imóvel. Só que hoje, cara, a gente tem uma facilidade muito grande de internet. Então o cara que não quer, o cara que quer trabalhar, o cara vê um imóvel, ele vai mandar um e-mail, ele vai entrar em contato, ele vai ligar para a carta de cliente que ele tem, ele vai divulgar no Facebook, no Marketplace, no OLX, no Viva Real, vai mandar para os clientes. Só que eu não sou esse cara que também me estabilizo dentro do escritório só naquilo ali. Eu gosto de sair para tomar um café e levar uns cartões no bolso. Eu ainda sou esse cara. Ainda sou esse cara aqui dos tipos de tio coroa lá de trás da corretagem, que para tomar um café na padaria e dar um cartão. Eu ainda sou esse cara. Eu ainda gosto desse boca a boca. Eu acho que a melhor forma de tu vender é assim. E isso é uma coisa interessante, né? Porque o que acontece? Todo mundo é um potencial comprador. Sim. E todo mundo é um potencial vendedor. Então o que acontece? Quando você fala que você entrega o cartão, até para o cara que está te servindo um cafezinho, para o cara que está te servindo um almoço, cara, assim, esse cara ele pode ser um cara que tem um imóvel para vender ou que quer comprar algum imóvel. Né? Então a gente nunca pode julgar o que a gente está fazendo, e essa relação de estar trabalhando justamente o tempo todo é justamente isso, porque tu vai conseguir as melhores oportunidades onde tu menos espera, né? Então às vezes tu entrega ali, o cara ali não vai comprar, mas ele tem um amigo que vira para ele e fala assim, pô, eu estou precisando comprar um imóvel e cara, eu queria um corretor de confiança. Aí o cara fala, pô cara, hoje sentou comigo um cara, pô, gente boa dessa, deixou o cartão dele. Eu costumo falar isso sempre, o cartão, o folheto não. Esse folhetinho que a gente faz para entregar na rua, normalmente o cara vai pegar, ele vai amassar e vai jogar fora. Agora, quando você pega um cartãozinho bonitinho, vernizadinho, e vai dar pro cara, ele vai ficar com pena de jogar fora. Ele pode não querer nem olhar na tua cara, mas ele vai pegar aquele cartão, vai enfiar no bolso, ele vai enfiar na carteira. Mas quando alguém falar do imóvel, de alguma coisa, ele fala, pô, eu tenho um contato do cara, pega o cartão dele. Entendeu? Então, isso aí nasce uma venda dali. Então, eu gosto muito do cartão. Eu sou o cara a favor do cartão ainda. O cartão de visita é a tua marca, tem que ter, o tempo todo. Eu ando no carro, ando no bolso, ando dentro da bolsa da patroa, dentro do escritório tem cartão espalhado em tudo que é lado. E normalmente cliente que entra às vezes aqui até para entregar o mercadoria, tipo o correio, cara. Essa semana eu fiz isso com o correio, venho entregar um negócio pro Thiago aqui. Foi entregar uma caixinha pro Thiago, quando ele foi entregar, eu falei, aqui, cartão. Aí ele olhou assustado, né? Tipo, que isso? Foi cartão eu precisava, sou correspondente bancário, faço financiamento por algumas instituições, sou corretor de imóveis, precisa de uma coisa, o cara riu. Quando foi à tarde, ele mandou mensagem, falei, cara, como é que funciona essa questão do financiamento aí? Entendeu? Então, tipo assim, oferecer, se tu não oferecer teu produto, tu não vai vender. Verdade. A venda é isso, acho que a venda está muito no sangue também, né? Você tem que gostar dela. E eu sou o típico cara vendedor. E antes de eu vender, a galera que não conhece aí, provavelmente da mais antiga, vai lembrar aí, cara, eu vendi Sky, cara, porta a porta, PAP. Sabe aqueles caras que batem na palma na casa dos outros, chato, que parece até testemunho de Jeová, que fala, essa aí, quer botar uma Sky aí na tua casa? Eu era esse cara, molequinho, eu tava 16, 17 anos, eu trabalhava na Sky já de PAP. Esse é o diferencial, Kevin, assim, porque a maioria dos corretores que estão se formando corretores hoje, né, a gente está vendo, são até pessoas jovens. Mas é aquele cara que vê na corretagem uma forma dele ficar sentado esperando cair do céu. Então, ele não começou a ver lá atrás, no início da vida dele, que você que tem que correr atrás, que é o que você falou agora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos também.
Eu era boy, cara. Rapaz, os caras eram mal pra caramba. Os caras me entregavam peças de navio. Pô, eu andava assim, eu saía ali da Cinelândia até a guarda portuária, que fica ali perto da rodoviária do Rio, carregando peças de navio de uma empresa que eu trabalhava, que hoje eu acho que nem existe mais, chamada Transrol Navegação. Pô, eu um molequinho de 14 anos, cara, carregando aquele negócio naquele sol do Rio de Janeiro de 100 graus, que o Rio não é 25 graus, 30 graus, nem Teresópolis, não. O Rio é 100 graus, cara. 100 graus. Então, assim, mas é essa coisa, você começa a trabalhar cedo e você aprende que, né, quando jovem, se você não correr atrás, não vai cair do céu. Então, tu vai bater de porta em porta, tu vai chamar, então, nesse momento, tu vai desenvolvendo as técnicas. Né? À medida que você vai crescendo, você vai amadurecendo e vai desenvolvendo. E hoje, essa coisa que você faz, cara, isso é para a vida inteira. Qualquer lugar que você for, é um cartão. E é muito louco isso, sabe por quê, cara? Eu trabalhei na Sky, aí de uma época eu saí da Sky, um amigo me ligou nessa época de final de ano, assim, que é a época que vende muitas lojas, normalmente contratam os freelancers, né? E aí eu peguei para trabalhar na época na loja ZD. Não sei se tu lembra da loja ZD, era na calçada, foi uma loja de jeans. Eu cheguei na ZD e fui trabalhar no repositor, trabalhava no estoque, Só que aí, cara, entrou alguns amigos meus assim na loja, eu vi, comuniquei com o pessoal, aí, beleza, tal, e fui pro estoque, tô vendo as meninas olhando pra cara dos caras, assim, os caras olhando roupa, e elas nem aí, velho. E aí o gerente tava na loja, só que eu nem me liguei que o gerente tava na loja. Aí eu fui lá atender os caras, falei, pô, mano, isso aqui, olha essa roupa aqui, olha esse jeans aqui, pô, essa calça é maneira e tal, eu tô mostrando as roupas. Daqui a pouco eu fiz a venda, cara, fiz a venda para as meninas, chamei uma das meninas que eu tinha feito uma amizade da loja, falei, pô, passa a venda aí pra tu, porque elas ganhavam comissão na venda. Eu passo a venda pra tu e eu só ganhava no estoque ali, era um saláriozinho que eles tinham me pago pra manter. Cara, a Gisele, né, que era o gerente lá, a Gisele tinha vendo em beijão, também vai lembrar de mim. Gisele pegou, me chamou e falou assim, ô, por que tu tá no estoque? Eu falei, porque tu me botou no estoque. Não, tu vai pro estoque, tu vai pra venda. Cara, eu sei que naquela época de ano assim, eu fiz, na época, o salário era R$300 em manutenção. Eu sei que eu saí no final de ano, assim, do dia 22 ao dia 26, eu fiz 6 mil de comissão, assim. Naquela época era R$300. Então, tipo assim, eu vendi muito. Vendeu. Tipo assim, eu ia pra porta da loja e abordava os outros que estavam descendo na calçada da Fama, entendeu? Aí, só que o meu nome começou a circular das lojas, porque o lojista ali, todo mundo se conhece, é tudo vizinho de loja, todo mundo se conhece. Teve logo depois um outro feriado, que eu não me lembro o que, o pessoal da Shop 15 me chamou para trabalhar para vender tênis. O Shop 15 vender tênis. Então assim, eu pegava os freelancers e tudo, porque os caras gostavam que via que eu fazia atenção. Eu abordava os outros na rua. Tipo, porque eu vendia Sky, cara. Eu batia de porta em porta. Eu ia ter vergonha de abordar os outros na rua? Não ia. Então eu comecei a trazer o pessoal para dentro das lojas. E aí eu sempre tinha esse feeling para venda. Mas o mais engraçado é que eu nunca quis trabalhar dentro do escritório imobiliário. Minha mãe já era dona de imobiliário, já trabalhava com venda, mas eu não me via atrás de mesa. Eu me via na venda, sempre gostei da venda, da comunicação, mas eu não gostava de estar atrás da mesa. Me botasse atrás da mesa, eu ficava agoniado. E eu estava num contato no corpo a corpo mesmo. Né? Cara, eu só tomei coragem de realmente assumir o escritório e falar, não, vou trabalhar e depois até mesmo de entrar e abrir a minha empresa, quando eu casei com a Bruna. Porque eu não tinha essa coragem, assim, eu não queria. Aí então uma vez que a Bruna me falou, cara, você é top no que tu faz, tu é o melhor no que tu faz. E tu não vê que, tipo, tu não depende de ninguém pra fazer o que tu faz. Só depende de tu. Aí eu falei, pô, mas eu não gosto disso aqui, eu não me vejo atrás mesmo. Eu falei, eu também não gosto de muita coisa e é o que eu tenho que fazer, tu vai ter que aguentar isso aí. E aí acabou que eu me apaixonei pelo que eu faço, velho. Hoje, assim, eu realmente faço porque eu gosto. Eu não sou o tipo de cara que acordo puto pra vir pro escritório, entendeu? Eu sou o tipo de cara que acordo feliz de ir pro escritório. Então, hoje eu gosto de estar dentro do escritório, eu gosto de estar produzindo. Quer me deixar puto é chegar no escritório e não ter nada pra fazer. Tipo assim, resolvi minha vida a semana toda, tô um dia fraco, não tenho o que fazer. Aí eu fico puto. Aí eu vou pra rua entregar cartão. Entendeu? Mas não deixa de trabalhar. Vai trabalhar na rua. Porque eu não consigo ficar parado. É verdade, o trabalho não pode parar. Se não tem trabalho aqui dentro para fazer, tu vai para a rua entregar o cartão, porque não pode parar, tem que circular o trabalho. É muito louco isso, né? E aí tem um hobby muito top também, que é a música, né, cara? Pois é, cara, isso aí é minha paixão, cara, é minha paixão. E inclusive, assim, eu fico tocando, eu tô com a filha de 4 meses, né, cara? A minha Chloezinha. A Paula até estava questionando, eu chamo ela de Chloezinha, porque é minha bebezinha, eu faço uma mistura da bebezinha com a Chloe, né?
Ela tem até um nome bonito, a gente diz que o nome dela é bonito demais para diminuir, né? Chloe Marie. E uma coisa que ela gosta muito, por incrível que pareça, cara, mesmo sendo muito bebê, é da música. Ela às vezes está mamando, e aí quando ela escuta o som do violão, ela larga o peito, né, cara, e fica olhando, levanta a cabeça e fica procurando a música, né? E a música é bem legal, cara. A música é algo, eu costumo dizer que a música em mim, né, não foi algo que eu aprendi, a música eu nasci. Então, tanto é que assim, a música é a única coisa na vida, né, que eu não aceito uma crítica ofensiva, porque me machuca. Essa machuca sentimentalmente. Sim. Né? Isso aqui para minha irmã, que vai me assistir também, ela vai ver. Em determinado momento ela brincava muito comigo, da cigarra, a gente, eu e Paulo, a gente trabalhando, né, cara? E às vezes eu pegava o violão para tocar, era a cigarra e a formiga, uma coisa assim. Né? Aí ela vem a cigarra. Pô, cara, só que minha irmã cresceu, minha irmã me viu crescer tocando violão. Sim. Né? Ela, meu cunhado, a gente tocava juntos, eu com 14 anos, 13, 14 anos, a gente tocava juntos. E às vezes ele trabalhava à noite, a gente ia pro trabalho dele, tocava violão junto. Pô, aquela coisa, cara, da cigarra, cara, aquilo me magoou tanto, cara. Ela vai me assistir, ela sabe, eu perdoei. Mas, cara, aquilo doía tanto, cada vez que eu ouvia aquilo ali, aquilo doía, cara, era uma facada no meu coração. Porque a música sou eu, né? Eu e a música, advogado eu me tornei, né? Corretor eu me tornei, música eu nasci. É isso aí. Então, era uma facada no meu coração, né? Era uma brincadeira, mas era uma brincadeira que era uma facada no meu coração. Doía como, cara, assim, como não dá para explicar a dor que é, né? Quando você fere o sentimento de alguém, quando você fere a alma de alguém. A música, que é o meu grande hobby, né? A música eu não toco com o corpo, eu toco com a alma. E a gente até brinca muito. Vamos dizer que a música a gente não toca, né? Ela toca a gente. É isso aí. Eu, quando pego o violão às vezes para tocar, e eu estou tocando, a Paula fala assim, eu acho engraçado o jeito que você toca, porque muitas vezes a gente vê outras pessoas tocando, né? E você tem sempre um jeito diferente. Eu falo, porque não sou eu, é a minha alma que está tocando. Né? Ela diz que, na verdade, eu escuto sons que, às vezes, para você ouvir dentro da música, você tem que parar muito para prestar atenção e falar, de fato, tem ali dentro. Né? E eu estou trazendo aquilo ali para o violão, porque é a alma, cara. Eu sei exatamente o que você está falando, porque eu toco também, né? Toquei na igreja e tudo mais. E eu, por algumas decepções, hoje eu me afastei da música. Eu não consigo. A Bruna mesmo fala, pô, tu tem um violão aí, às vezes que dificilmente tu bota a mão no violão. Porque é algo hoje que eu toco que me dói, entende? Porque foi algo que me feriu da própria religião mesmo, assim, para ser bem sincero. Porque eu tocava no ministério, fazia parte da igreja e tive algumas coisas que aconteceram na igreja que, sabe, eu falei, pô, não boto mais a mão no violão, é mais ou menos isso, sabe? Isso e quando eu toco, hoje me dói tocar. E assim, eu não sinto mais aquela... É até difícil falar isso, cara, mas não sinto aquela emoção, aquela vontade que... Tu sabe disso que eu tô falando, né? Aquele tesão, vamos dizer assim. Esse coisa da cigarra, né? Eu até hoje, tá? Eu tenho meus violões, mas hoje eu toco para minha filha, né, cara, e para minha mulher, mas eu não consigo tocar. Porque esse papo da cigarra, né? Isso me causou uma trava interna. Eu não tenho esse negócio de psicólogo, não. O negócio de psicólogo para mim é frescura, cara. O negócio eu estou em depressão, não, isso para mim é frescura. Né? Mas isso me causou um bloqueio interno que até às vezes o meu instrumento passa ali dias e dias ali, sem eu colocar a mão. Então o que ela fez? Ela coloca eles expostos ali perto do sofá para eu ficar olhando. Né? Então, de vez em quando, imperceptivelmente, eu vou lá e meto a mão num violão de 6 ou no violão de 12 e vou tocar um pouquinho. E às vezes eu faço sem querer, faço sem ver, porque é o jeito que ela achou de me colocar perto do instrumento. Mas a minha guitarra está trancada debaixo da cama. Né? Dentro da cama baú, a guitarra fica ali dentro, eu não mexo. Então eu criei um bloqueio, né? Tenho meu irmão também, que vai me assistir também. Quando eu tinha 14 anos, era a época do YouTube, era a época das bandas boas, né, cara? Da década de 80. E meu irmão virava para mim e falava assim, pô, tu nunca vai cantar nada, para com isso, né? Pô, tu tá estragando a música. Cara, eu tinha 13, 14 anos, né? Assim, aprendi a cantar, cantei muita banda, tenho uma elevação vocal que todo mundo sempre dizia assim para mim, pô, tua elevação vocal é muito boa, tua escala é muito alta, né? Porque minha voz é uma voz grave,
mas eu tenho um agudo muito forte, né? Mas eu até hoje eu tenho dificuldades, né? O que é dificuldade? Muitas vezes eu sinto que eu desafino. Por que eu desafino? Porque meu irmão lá embaixo Não, nervoso. me deu uma porrada e eu cresci com esse bloqueio do meu irmão. Né, cara? Coitado, a gente boa, eu não sabia que ia fazer isso não, né? Mas me deu essa pancada. Por isso é que eu digo o seguinte, cara, eu sempre digo, nunca desincentiva ninguém. É que nem você conhecer uma menina no colégio, tu está no colégio com 13 anos de idade. Eu falava isso para meus filhos. Tu está com 13 anos de idade. Aí tem uma menina de 12 que é feinha pra caramba. E a menina tá te paquerando. E tu fala, sai. E aí, pô, passa-se 10 anos. Tu vai encontrar a menina tá um mulherão bonita pra caramba, e tu já machucou ela pra cacete quando ela tinha uns 12 aninhos dela ali, né, cara? Aí tu fala, porra, e agora, né? Não tem nem condição de chegar perto da menina. É isso, cara, tu já machucou. É exatamente isso. É. E eu sinto isso até na arte marcial, né? Eu sou professor de artes marciais e eu lutei, acho que minha vida inteira, assim. Eu comecei a treinar taekwondo, eu tinha 4 anos de idade. Comecei no taekwondo, peguei a preta taekwondo com 16 anos, treinei jiu-jitsu nesse meio tempo, treinei muay thai nesse meio tempo, kickbox, mas Fernando aí, o Pai do Céu levou ele, mas está guardado. Então assim, eu cresci no ramo, né, para ser lutador. Eu queria ser lutador profissional, consegui ser lutador profissional, mas uma trava minha de um professor que foi um vacilão, assim, eu não consigo mais, cara. Foi na época que eu conheci a Bruna até. Eu lutei num campeonato chamado Glory Fight, não sei se você já ouviu falar, é um campeonato de K1. Eu consegui uma vaga para lutar o Glory Fight. Fui lutar o Glory Fight, ganhei o primeiro round, segundo round, terceiro round eu tomei um nocaute e o meu mestre, o cara que estava me acompanhando no campeonato, ele virou as costas, cara, e saiu, sem nem falar comigo. Aquilo ali me deu um bloqueio que hoje eu não consigo entrar num tatame para lutar. Eu tentei dar aula num projeto recente aí, eu estava até com um projeto e aquilo estava me fazendo muito bem, sabe? Só que também era um projeto envolvido com a religião. E aí não consegui ficar, cara. Por ver alguns erros, assim. Eu acho que é um assunto muito complicado a religião, até porque cada um tem a sua, mas eu tive muita decepção na minha, entendeu? E acabou que eu não consigo mais estar lá. Alguns bloqueios que eu preferi me afastar. São o que eu chamo de bloqueios da alma, cara. São bloqueios do corpo a gente supera, né? Mas aqueles bloqueios do espírito, isso tem mais dificuldade, porque na verdade esses mexem com a tua própria essência, com aquilo que você é. Sim. Né? Então assim, quando alguém vai fisicamente te dá uma bronca no trabalho, uma coisa dessa, aquilo mexe com a tua motivação, né? Mas mexe com o teu físico. Agora, quando alguém vem e mexe com aquela qualidade que você acha que você nasceu com ela, não é? Com aquilo que você gosta de fazer, aquilo que na verdade você faz, que extrapola o físico, não é? Dizer que você já faz com a própria alma em si, a dor é muito maior. O emocional é muito maior. Muito tenso. Meu amigo, queria agradecer muito aí a tua presença, agradecer por ter vindo. Vou pedir para você deixar teus contatos. Quem quiser procurar o Júlio também, pode procurar aqui no escritório. O Júlio é parceiro aqui da SC, tá? Então qualquer coisa também pode marcar reunião com ele até aqui no escritório. Tanto como advogado, como corretor, excelente profissional, super indico. Deixa os contatos aí. Vai ser sempre um prazer, né? A SC vai ser sempre... A SC é uma coisa de coração, gente. Tem que tomar cuidado, que a SC é uma coisa de alma. A SC não é aquela coisa física, não. Mexeu com a SC, está mexendo com o meu âmago, está mexendo com o meu íntimo e dói pra caramba. Mas, assim, hoje, né, para quem precisar de qualquer coisa, tá? Meu telefone é o 96951-6985. 21, né? 21, Rio de Janeiro, tá? E o e-mail que a gente utiliza mais prático ali do escritório, né, é Bezerra, né, com Z, Bezerra, advs@gmail.com, tá? Bezerra advs, tudo junto, @gmail.com. Qualquer coisa também só procurar ele aqui na SC, que está sempre por aqui. Pois é, aqui é sempre com você. Muito obrigado. Prazerzão te agradeço, obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar trocando essa ideia. Foi bom aí para o pessoal conhecer um pouco o Dr. Júlio, o corretor Júlio e o músico. Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Segue o canal, curte lá, comenta, compartilha e chama a gente. Segue o canal, gente. Segue o canal que vale a pena. Beijo. Um abraço a todos.